ao Animes Overdrive, eu sou o Pedro Lobato. Olá, eu sou o PH. Oi, eu sou a Gabi. Fala pessoal, aqui quem fala é Luiz Hunziker. E eu sou o Pad Games. E hoje, meus amigos e amigas, nossa vida, tudo é fantasia, qualquer coisa pode acontecer. Todo mundo... Você quer ir? É isso. Gente, Caralho. hoje, meus amigos e amigas, é dia de um episódio pra quem gosta de anime, de shoujo, de garota mágica, de robô, de fantasia medieval, de tudo que tem direito. Porque hoje é dia de falar de Guerreiras Mágicas de Ray-Earth. Olha só, grande dia. E diria mais, um Grande mergulho dia. no infinito, uma emoção verdadeira, viajando pelo universo onde não existem fronteiras. Puta merda, cara. Maravilhoso, Ó, um poeta. É um Poesia. Hoje vocês Oi, vieram, Pedro. hein, galera? Não, a gente tá aí, né? Inspirados. Caraca. Tem dias e dias, hoje é um dia. Hoje é um Definitivamente, dia. hoje é um dia. Definitivamente um dia. Pad, High Energy, PH, Low Energy, será? Não, mas é que indicativo assim, do programa de hoje? tem que ter. A gente tá existe pesando o uma clima. média, entendeu? No programa, mas vocês Justo. vieram tão lá em cima hoje que eu tenho que dar uma puxada. Tem que dar Estamos felizes, né? Estamos felizes. Um pouco de tamo felizes. salada, um Alguém pouco tem que de estar de má maconha. vontade hoje. Tá de má vontade, tá de má vontade. Nem veio com a roupinha combinando que eu falei. Vamos com as roupinhas das meninas pra gente mostrar quais a gente gosta. falou PH sim, e Pedro. falou quando chegou Guilty. Pra mim 10 não minutos falou. depois que já tá Sim, ficando vocês tiveram a oportunidade de mudar, assim como o querido Pad fez, mudou pra vermelhinha, pra prestar Uai. aí o amor dele. Mas a isso personagem. é partindo do pressuposto que eu gostei de alguma. Começa por aí. A gente nem começou o Aí programa pra começa. saber. Olha o refém de eu anime aí, ó. estou da cor de uma personagem. Um robô. É verdade, isso é verdade. Deve ter um tô Eu acho que personagem você tá amarelo. passível. É. Não tem personagem amarelo. A gente bota que tem. É até isso, PH. Tá? A gente Não vai pode- ter. não pode ter Você piedade, pode ser uma Pedro. guerreira mágica, sim. Gente, estamos voltando aí pros anos 90, né? Finalmente vamos falar de um clássico que passou no Brasil lá em 98, lá no SBT, enfim, fez parte aí de uma geração de otakus das antigas como eu, como o PH, como o Ped, como o Luiz, exceto a Gabi, só não fez parte da infância dela, mas estamos aqui para conversar, principalmente motivados porque no ano que vem já está anunciado que vai sair um remake de Guerreiras Mágicas de Ray-Earth. Essa história aqui que foi feita pelo grupo das mangakas, o Clamp, a galera responsável por Sakura Card Captors e X, entre outros shoujos e mangás muito famosos. Tsubasa Reservoir Chronicles. Tsubasa Reservoir Chronicles, enfim. Estamos felizes, estamos animados para conversar sobre esse anime das antigas e a gente espera que vocês também, porque a gente sabe que tem muita gente que é dessa época, dessa geração, curte, vai sentir essa nostalgia nesse papo conosco, mas antes da gente começar o nosso programinha, vamos para aquele nosso recadinho de sempre para você, ouvinte querido e querida que curte o nosso podcast, pensa como você pode nos ajudar, apenas e tão somente espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí, pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas. E também não se esquece de colar lá no nosso Spotify para você nos avaliar com 5 estrelinhas, né, para nos ajudar a ranquear na plataforma e a própria plataforma nos entregar para mais e mais pessoas. E também não se esquece de colar lá no nosso YouTube, vai na nossa página que é bem novinha e nos siga lá, dá o seu follow pra gente ajudar também a poder monetizar no YouTube, inclusive, que é muito importante pro nosso crescimento. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar. E eu convido ela, a guerreira mágica do nosso grupo, Gabi Tosarte, que tá aí de Fu, né? Tipo, de verdinha. Só faltou o óculos pra fechar o cosplay. Ah, não seja por isso, pô. Ah, aí eu gostei. Caralho, Aí eu gostei. ela tá parecendo a Gabi Pronto. Tosati, ilustradora. É isso. Gabi, como eles podem Meu- ajudar também? Eu não sou a Gabi, eu sou a Fu. E eu como Fu, vou falar para vocês, ouvintes. Entrem no catarse.me/Animes Overdrive, onde temos os tiers de apoio do nosso projeto para você analisar e ver qual será que eu posso contribuir, qual será que eu tô mais afim de contribuir, considerando as recompensas que cada um deles tem, né? Então, por favor, estejam aí convocados a comparecer às nossas páginas, conferirem ali a sua forma, porque somos aí um projetinho independente, né? Estamos aí fazendo as coisas por amor, mas
mas também, né, tem aí a dificuldade, todo criador de conteúdo passa, a gente precisa mesmo do seu apoio para poder contribuir com as coisinhas internas aqui, né, com todos os trâmites para fazer esse programa existir. Então, poder ter a ajuda de vocês vai ser muito bom, vai ser ótimo, e você também vai poder receber aí as nossas recompensas, não é só, né, tipo assim, paga, não recebe nada, você recebe coisinhas, então... É isso, contamos com vocês para serem as nossas guerreiras mágicas. A gente vai transportar vocês para um mundo e obrigar vocês a fazerem coisas pra gente. Gabi Fusarte aí, ó, senhoras e senhores. Gabi Fusarte. E sem mais delongas, vamos começar o nosso podcast. Hikaru, Umi e Fu, ou Lucy, Marine e Anne, são garotas aí, estudantes do colegial, que são convocadas por ninguém mais, ninguém menos que Princesa Esmeralda para o mundo de Zefiro, ou Zephyr, dependendo de qual versão você assistiu, e elas chegam em uma trama em que elas precisam se tornar as lendárias guerreiras mágicas para salvar este mundo que elas nunca conheceram ou viram. Nosso Isekai aí, um dos primeiros Isekais aí que o público brasileiro pôde conhecer lá nos anos 90 aí no finado SBT Kids aí no Sábado Animado. Todo sábado de manhã pra você, e que eu pude sugerir aí pros meus amigos a assistirem, porque você está ouvindo esse episódio, já foi o meu aniversário, então fica como presente de aniversário esse episódio aí pra vocês, e para evitar, né, o acontecido de One Punch Man, quero deixar aqui o evento canônico aí, o famigerado evento do One Punch Man, quero deixar aqui para todos os meus amigos, principalmente PH, que essa é uma das séries aí que vocês vão adentrar um pouco na psique de Pad Games, que foi um dos primeiros animes que eu pude acompanhar muito proximamente aí, que formaram o meu caráter e que está num lugar muito especial do meu coração. Só um comentário, inclusive, antes de você começar a falar, é que vocês perceberam, né, que o Pad, inclusive, ele tirou o PH da posição de fazer a sinopse já pra evitar. Não quero ele colocando na minha obra, não quero ele falando nada, não menciona, não fala dela. Eu quero que ele toque, mas dessa vez eu quero deixar ele muito bem avisado. Eu não tenho mais medo de nada. PH, Mas o Pad, avisar não adianta muito não, porque a gente já fez isso com o Pedro também, mesmo ele sabendo que era... Aquela época era especial inocente. pra ele. Hoje já são mais de 300 episódios. A gente não, você, eu não tava aqui não, Gabi. Não fiz nada não. Só porque verdade. você não tava, porque se você tivesse, você ia estar participando também. Adoro Sakura Soul. Top 10 anime. Não, mas é que depois eu não quero que posteriormente isso vire uma desculpa de porque eu falei antes de saber que a pessoa amava o negócio. É verdade, entendeu? se falou agora, você seja responsável. Ele sabe pelos muito seus bem, atos. ele sabe muito bem agora, entendeu? Mas o PH já falou ali, inclusive, já não tem medo de mais nada. Não, eu sou um novo homem agora. Mas antes de dar opiniões sobre esse anime, eu queria, na verdade, começar com uma parada que eu fiquei refletindo, nunca tinha pensado antes. E eu fiquei pensando assim, uma curiosidade, um questionamento curioso fora do tempo, né? Tipo assim, porque o nome Guerreiras Mágicas é o nome popular aí no Brasil, né? Mas o nome original é Magic Knight, né? Que seria traduzido propriamente, se a gente fosse no viés da palavra, como Cavaleiras Mágicas. Cavaleiras Mágicas. E esse anime, tendo saído em 96 no Brasil, já tendo acabado até o mangá lá no Japão, tipo assim, num país que respira e suga as tetas da vaca do Cavaleiro Zodíaco até hoje, ele simplesmente não ter chamado Cavaleiras Mágicas é uma questão na minha cabeça. Foi loucura, Por que eles escolheram pôr guerreiras e não cavaleiras? Tipo assim. A única coisa que me justifica é o Japão ter pedido pra ser assim. Pô, eu não consigo entender uma decisão mercadológica que não seja essa que o Luiz tá falando, assim, que iria querer distanciar isso de Cavaleiros Zodíaco e não aproximar, saca? Numa época em que as informações não eram tão claras e os títulos brasileiros faziam esse tipo de Nosso especialista de safadeza, Pad Games pode né? responder isso aí, eu acho.
Mas ainda falando do nome, eu também não entendo por que é Ray Hearth no nome. Só quero deixar isso aqui claro também. Isso também é o campus. Guerreiras mágicas de É uma Rei Arthur. Elas questão. não são guerreiras, elas são cavaleiras. Elas não são mágicas, elas são estudantes. E elas não são de Rei Arthur, elas são de Toco e vão pra Sephiroth. Tipo assim, Por que não o título Guerreiras Mágicas de completamente Sephiroth? errado. Começa por aí. A Guerreiras gente, tem, a, Mágicas gente de tem, a Emerald. gente tem um negócio todo de adaptação aí, respondendo o PH. Eu diria que o PH, ele, como jornalista, ele trouxe um ótimo ponto, ele levantou uma luz aí num lugar muito bom. Porém, Mas falou tudo que merda. você falou agora, PH, não, ele não falou merda nenhuma. Não, ele falou uma coisa muito pertinente. Por que não se aproveitar desse momento em que Cavaleiros do Zodíaco... E aí existe uma carta que é o super trunfo, que anula o que o PH disse, que se chama covardia. Que é, vou escapar de comparações diretas porque eu preciso que o meu produto venda de uma maneira muito mais específica Faz aqui. sentido também. E aí a E carta é coisa do... de menina, então se fosse, ia ser Mais comparação. ou menos, né? ia ser- Mais ou menos. Não, Mas eu não então tô é falando por justamente, mim. tipo assim... Tô falando é pelo um anime pensamento de da menina. época. E aí você vai vender a galera. Lembra do Cavaleiro Zodíaco? Aí agora é Cavaleiros de novo. Só que, tipo assim, Mas você pra eles não é puxa uma interessante galera. isso não. Mas só uma tudo parada. bem, mas tipo assim, galera, a gente tá falando de um mundo em que pegou o filme que era Teen Werewolf, Wolf Teen, sei lá o nome, e colocou o nome de Garoto do Futuro, só porque era o moleque do De Volta pro Futuro. Então, tipo assim, a ideia de pôr cavaleiros aqui é isso que eu acho que, tipo assim, é o que o Luiz e o Ped falaram de o Japão não quis ou covardia, porque, tipo assim, pra época que a gente tava, assim, pô, você atrelar o nome do seu anime a Cavaleiros, é tipo assim, é muito grande, saca? A gente não tá falando de um Clamp que já tinha Sakura, a gente tá falando de, pô, Guerreiras Mágicas é mesmo o primeiro pra, tipo assim, é o Cavaleiros do Zodíaco, assim, pra quem viu, pra quem era mais velho um pouquinho, saca? De certa Sem forma. falar que tem um detalhe aí, né? Tipo, ele veio pro Brasil a escolha a dedo, justamente numa época que Cavaleiros do Zodíaco estava bombando, né? Que ele começou ano passado em 96 aqui. E quando a gente Então, fala saca? questão de gênero, né, de coisa de menino, de menina, é até engraçado fazer só uma aspas rapidinha sobre isso, porque eu fui pesquisar um pouco algumas coisas falando sobre como é que foi na época o lançamento, como é que foi a recepção na época, e tinha uma preocupação muito grande de não taxar Guerreiras Mágicas como uma coisa só de menina, porque tinha Sailor Moon já ali acontecendo, e e eles notaram que Sailor Moon era muito popular entre os homens também. Uhum. Então muitos homens gostavam de Sailor Moon. Então o que eles fizeram? Se você... até tinha umas fotos que eu vi nessa matéria falando que as embalagens de Sailor Moon eram todas rosa, eram todas bem femininas, com muitos aspectos de meninas, e já de Guerreiras Mágicas não. Era aquelas embalagens que parecia de bonequinho do He-Man, sabe? Dos brinquedos. Porque eles queriam aproximar mais dos meninos. E até mesmo em nomes de personagem, fizeram coisinhas ali pra tentar colocar um negócio mais masculino, Que é os nomes entre de aspas, carro, ali. né? Que são os nomes de carro. Os personagens têm nomes de veículos, tipo, da época ali. A Então você própria tem o Mitsubishi Emeraldo, Nossa, eu o nunca Otto Van saberia Cleef, o Nissan Pressia. Então, os personagens secundários da história, tem o Civic Ferry, o Mazda Lantis, estão todos nomes de carros, o Chrysler Oh. Vision. Então, A tinha essa própria parada série. de falar assim, ó, se é homem, tem carro aqui, ó, tem É. tem carro. Não, mas Tem vale carro. dizer que, tipo assim, que essa época, Japão, existe uma cena de carro fortíssima, né? Anos 80 e anos Sim. 90. Sim, e, tipo assim, demais, gostar de demais. carro Era um negócio que tava pegando. é uma parada grande, assim. Mas a própria série, assim, se você buscar alguns materiais mais antigos de entrevistas, principalmente, a série em si passou por muitas crises de público, no sentido que, tipo assim, eles queriam atingir inicialmente um público feminino, só que começou a ter, lá no Japão mesmo, uma procura muito por um público masculino, né? Então passou por várias transformações que vão acarretar na série de diversas formas indiferente. Aqui no Brasil também foi um grande case, principalmente no licenciamento, porque aqui no Brasil mesmo já teve junto com o lançamento da série, teve um lançamento muito forte de merchandising licenciados, de produtos, de coisinhas que foram lançadas de, tipo assim, de bonecos, de caixas, aquelas caixas de registradoras que era muito famoso nos anos 90, De criança, temáticos com Rei Arf, né? Então, Tem tipo assim, propaganda disso, né? Brasileira, tem muita inclusive. coisa. É. Tipo assim, Rei Arf foi um sucesso bem... Assim, eu não vou dizer um sucesso estrondoso no Brasil, mas ele foi um sucesso de uma maneira muito interessante mercadológica de você dar uma assistida. E assim, pô, pra mim, eu falei brincando que é a série da minha vida, porque é uma das poucas memórias hoje que eu tenho, por exemplo, de assistir anime com o meu pai.
tá ligado? Então, tipo assim, eu assistia isso com o meu pai, tá ligado? Meu pai, ele comprou pra mim fita cassete de Guerreiras Mágicas de Rei Arthur, tá ligado? Que eram alguns episódios meio soltos, assim, e tal. Então, tipo assim, é uma série que mexe muito com a minha nostalgia, principalmente. Reassistir foi um trabalho, assim. Eu confesso que foi um exercício de revisitar essa história, principalmente porque a gente volta com uma outra cabeça, a gente começa a perceber coisas que a gente não percebia quando a gente era pequeno. A gente nem tinha vontade de assistir dessa maneira crítica que a gente tem hoje em dia, principalmente para trabalho de podcast e tal. Então, assim, rever essa história, rever essas personagens, rever esse universo de Sephiroth foi bem, bem legal nesse sentido, assim. Foi uma experiência bem interessante. Eu até acho legal você falar da forma como te impactou, porque eu tenho uma relação também muito positiva com a obra da minha infância. Eu assistia na mesma época que eu tava lá, maluco, assistindo Cavaleiro do Zodíaco, entre os outros animes, né, que passavam na geração ali Manchete e tudo mais um pouco depois, e esse aqui passava no SBT. E eu gostava muito, e pra mim é marcante essa obra, principalmente quando eu paro pra pensar em obras de desenho animado, assim, principalmente nessa vibe anime e lutinha, ação e tudo mais, com personagens femininas, sabe? Como protagonistas. Na minha memória, pelo menos, eu só tenho na minha cabeça, assim, de Guerreiras Mágicas de Hearth, Sakura Card Captor, saca? E Sakura Card Captor ainda é depois disso. É alguns anos depois. Então, e um Sailor Moon ainda no meio ali. E tem o Sailor Moon ainda no meio. Então, assim, antes, né, Sailor Moon e Rei Earth eram pra mim provavelmente essas referências ali nos anos 90, sabe? Nessa mesma época que eu tava pirando em Cavaleiros. E pra mim, de uma certa forma, é engraçado porque eu, inclusive, tenho a coleção de mangás, mas eu não lembrava da história, sabe? De detalhes da história. Então, revisitar, pra mim, foi uma experiência maravilhosa, e a gente vai falar com mais detalhes sobre essas coisas, mas principalmente pelo fato de ser um anime muito leve, muito divertidinho, gostosinho de assistir, cheio de clichê. E clichê, assim, sabe quando você olha pro clichê e você fala, eu amo clichê, você abre os braços e sim, clichês! Clichês, venham todos os clichês, tipo, foda-se. Me deixou leve. Eu assisti Rei Earth aqui pra gente gravar de uma forma muito boa, que eu tava pensando muito nisso. Até recentemente a Gabi mencionou alguma coisa. A gente tava conversando em off sobre alguns animes que, tem que assistir tal coisa, tal coisa. Aí a Gabi falou uma frase, bem quando eu tava assistindo Rei Earth, que ela falou assim, mas eu tenho certeza que esse anime X aí é bom, mas eu tô numa fase, assim, numa vibe de não querer ver um negócio que seja meio pesado, ou que tenha essa temática meio dura, sabe? Aí eu olhei pra esse teu comentário, Gabi, e eu pensei assim, porra, é isso, saca? Eu acho que Rei Earth tá me conectando com exatamente essa frase. E eu sei que você não tava falando isso, falando de Rei Earth, era, tipo, fora de contexto, mas me conectou muito com o meu momento de estar assistindo Rei Earth, até antes de dormir, eu tava vendo 2 episódiozinho, e eu, caraca, velho, vem aquela musiquinha de RPG todo episódio, sabe? Igualzinho RPG de Super Nintendo. Nossa, trilha sonora é muito foda, tá? É trilha de RPG, é trilha de trilha sonora é muito foda. Porra, mas enfim, pra mim foi uma experiência gostosíssima e vamos comentar em mais detalhes, mas sério, que valeu muito a pena rever esse anime. Eu acho que essa comparação de Final Fantasy é a mais, tipo assim, que mais faz sentido pra mim, assim, ao falar do Rei Arth, justamente pela cara de história de fantasia de RPG, de videogame mesmo, que se tem, mas eu acho que assim, eu não diria nem que é uma fantasia de RPG de videogame, eu acho que é porque, falando de anos 90, a gente, como brasileiro, consumiu a fantasia japonesa muito mais nesse formato aí do RPG de videogame, né? Isso aqui é total PlayStation, assim, é total Dragon Quest também, mas em termos de fantasia, até de certa forma, o Rei Arth vem... não diria atrasado, mas já vem mais pra frente na timeline se a gente for pegar a fantasia estilo medieval europeu que tava fazendo no Japão, né? Lodós, Berserk, Bastard, assim, tudo meio que sai antes disso. Perfeito. Próprio Slayers, que é com mulher também. Mas eu acho que o que mais tem de charme o Rei Arth, assim, eu acho que o grande diferencial o que até eu não tenho nostalgia com esse anime, assim, apesar dele ser da época da qual eu tenho nostalgia com muitos outros animes, não consumi muito
Rei Arf não, assim, ao longo da minha vida Pegar já era inteira. adulto nessa época. Na verdade. Eu era Tava na adulto pra faculdade. assistir Rei Arf, mas não pra assistir Sakura. Presta atenção no que eu tô falando, ao invés de querer fazer piada. Eu quero fazer piada! Stand-up. Deixa eu merendar! É o seguinte, Merenda. o ponto eu acho que eu gosto muito mais de ver Rei Arf por revisitar a identidade e o charme do Clamp Legal. do que talvez por qualquer singularidade de Rei Arf em si, saca? As coisas que eu gosto em Rei Arf geralmente não são porque... Caraca, o tanto que isso aqui é foda nessa história, o tanto que... Mas, tipo assim, caraca, o Clamp, ele conseguia dar um charme pras paradinhas nele, né? É muito charmoso esse anime, vai estar maluco. Por isso É que muito eu grande, acho né? até Identidade. que, por mais que, assim, eu não tenho críticas ao charme do anime. E eu acho que o anime até ganha em charme, porque talvez se ele perde um pouco do charme do Clamp como mangaka, ele ganha do charme de um anime de 90 e pouco, vendo hoje em dia, né? Tipo assim, a gente tá ali meio que no auge da animação 2D, antes do 3D começar a roubar um tipo de espaço, né? Então, tipo assim, é muito bonito isso aqui. Esse tipo de coisa não tem como falar que não tem um charme até, tipo assim, de resistência, né, de certa forma, do formato. Mas, assim, eu acho que Reaf é um pouco isso que o Lobato falou, assim, é um apanhado de clichês, não de uma forma negativa, mas que acabam me chamando mais atenção pelo que eu já conheço de Clamp, assim. Eu me lembrei muito, por exemplo, de Angelic Layer. É uma obra muito curta, e principalmente se a gente falar do mangá, né? Eu assisti o anime, mas eu li o mangá também quase inteiro, eu não terminei o 3º volume, são só 3 volumes, né? O equivalente a essa primeira temporada. Mas, assim, o ritmo, né? Eu nem sei se estende tanto, porque, assim, eu concordo que se a gente pegar, por exemplo, da metade pra frente, até um pouco antes da metade do anime, né? Ele é equivalente ao que seria só o volume 3 do mangá. Então, assim, ele coloca muito mais momentos delas upando arma, upando armadura, muito mais trama ali dos vilões, um vilão sendo parceiro do outro, tal coisa que não tem no mangá. Mas, da mesma forma, o primeiro volume inteiro acontece em 2 episódios. Então, tipo assim... então, assim, ele estende, mas ele desestende também. Mas É que tem muitos personagens que são únicos do anime, inclusive, Isso, assim, né? eu acho que tem E até principalmente, destino assim, de personagem que muda no anime pro mangá. dos 10 episódios, do episódio assim, 10 até o 20, o anime é muito mais complexo do que o mangá, e eu diria que até o episódio ali 10, um pouquinho, o mangá é um pouco mais complexo. Mas a questão é que me remeteu ao Angelic Layer, assim, é uma história muito curta, muito rápida, muito direto ao ponto, sabe? Assim, quando elas têm que desbloquear um poder novo, uma habilidade nova, não tem, meu Deus, um episódio inteiro de desenvolver um drama. Tipo assim. É nos 5 minutos finais. Não, e é tipo assim. Desenvolver. Galera, upou. Aqui upou, entendeu? Mas que. Galera, upou, entenda que aqui esse mundo é sobre isso. A hora que elas são foda, elas ficam mais foda ainda. Já Um sai episódio usando pro outro poder. já ganhou um poder também que ninguém viu. É Não, isso, só sabe? tem E essa assim, preocupação. E né? assim, ele é aquele jogo que dá XP igual pra todo mundo da party, né? Porque se uma upa, todo mundo Sim. upa junto, né? Exp share, tipo assim, uma ou outra coisa é singular, Exp-share. né? Tipo, pra encontrar o machine, não. Mas aí upou uma, as outras vão sendo upadas Isso, também. é cumulativo. Mas é tudo, tipo assim, muito rápido. Aí conhece um cara, aí morre, aí não morre, aí faz arma nova, aí é um interesse amoroso, aí não é. Aí tipo assim, é tudo muito rápido. Mas a hora que acaba, tipo, é quase um oposto do que eu falei no Chimera Ant, sabe? Assim, lá no Chimera Ant, parece que tipo assim, é uma enrolação, dura 2 anos pra acontecer cada coisa. Enquanto aqui dura 1 segundo pra acontecer o que poderia acontecer em 2 anos. Mas o sentimento final é meio de recompensador, assim, da mesma forma, sabe? E eu acho que é isso, assim, pra mim é o espírito Clamp, e principalmente esse espírito Clamp ainda mais inicial, né? Que é um Moleque. espírito, o Garota. Clamp mais... Porque, tipo assim, um Sakura é muito mais tradicional, por exemplo, né? No quesito Mahou Shoujo. O próprio Angelic Layer, que vem depois de Sakura, é bem mais leve também, e aqui ainda é um Clamp mais... quase que sombrio, né? Então, tipo assim, eu acho que o anime traz esse tom sombrio. É um isekai sombrio, mas amigável, fofo. É tipo assim, ele dosa muito o tom, saca? Dosa muito o tom. Mas eu achei até engraçado você mencionar isso, fazendo um comentário sobre o Clamp, porque
a obra anterior a essa, a Hearth, do Clamp, foi X, né? Que é de 92, se eu não me engano. E X também tem uma vibe mais sombria, né? Então, sim, bem mais. né? E aí O eu X acho pode De que ter onde mais vem a até. Mocona, inclusive, né? Não. Origem. X, que é só um X. Ah, tá. XX Não Holic, sei qual é. aí já É outra coisa. Isso, é pós, depois. 2000 lá. Não, Mas, na verdade, mas é esse multiverso da Clamp maluco aí. É, que- multiverso. Mas no mas fim das contas, a Clamp faz uma coisa que é o Tezuka fazia, né? Que é tipo assim, eles não ficam desenvolvendo novos personagens. É como se aquele personagem fosse um ator contratado pra estar em outros mangás, né? Então, Mano, assim, eu amo isso. só que o que é mais louco é que ele mantém o nome de personagem, né? Então, tipo assim, ele vai aparecer em outro anime, o Choran vai aparecer em Tsubasa, ele continua chamando Choran. É outro boneco. A Sakura, É tipo o Will mas Smith o chamar o nome é o Will mesmo. na série. é tipo o Will Smith chamar o Will, só que ele chama o Will no Homens de Preto também, ele chama o Will em todos os filmes. Mas e você, Gabi, como é que foi a sua primeira experiência com Hearth? Cara, é interessante porque, assim, eu tenho muita vontade de conhecer mais coisas da Clamp, porque o meu contato maior foi com Sakura mesmo, quando eu era pequena, e sempre teve essa vibe. A vibe Clamp, né? Tipo assim, não tem nem como definir muito, é uma coisa específica desse autor, dessa autora, desse enfim, né? É um dessa- grupo de autores. quatro mulheres. Deste grupo, exatamente. Então, tipo assim, é uma vibe muito boa e muito atrativa pra mim, pelo menos como... Tipo assim, parece que liberta algo de uma garotinha interior, assim, sabe? Legal. Tipo, em mim. E aí eu sempre tive muita vontade de conhecer mais obras da Clamp, só que é aquilo, né? Às vezes falta um pouquinho o estalar de tipo, pô, vou pegar alguma coisa aqui pra ver. Mas sempre teve essa vontade. E daí quando vocês falaram, né, pra assistir Ray Hearth, eu fiquei muito feliz, porque eu ia poder ter o contato com mais alguma coisa da Clamp. E foi isso mesmo, tipo assim, eu adorei porque justamente trouxe em mim essa menininha que gosta de ver esse tipo de coisa, tipo, mesmo que na época eu não assistisse tanto, por exemplo, coisas de aventura medieval RPG, não era uma coisa que me atraía quando eu era criança, sabe? Mas é uma coisa que me atrai hoje em dia que eu sou mais crescida, tipo... quando eu era criança eu amava, tipo, tudo que era, beleza, umas meninas que são quase, tipo, meio fadas, meio místicas, meio... Winx? tipo assim, meio fortonas e tal, e elas sabem fazer as coisas, e elas são, tipo assim, fodas no que elas fazem. Eu gostava disso quando era criança. Isso aqui tinha isso, que é a vibe que eu gostava, mas o fator de... que agora é um tema que se conecta mais comigo, porque hoje em dia eu jogo Zelda, eu gosto muito de Zelda, eu gosto dos filmes do Senhor dos Anéis, eu tipo, gosto de jogar RPG, então, tipo, meio que conectou essas duas coisas, assim, sem contar que o visual, ele atrai essas duas partes minhas, porque até hoje em dia eu olho pra isso e acho, tipo, tem esse charme da animação 2D daquela época, que era feita à mão, e como tudo era super artesanal, assim, se você for ver, tipo, cenários, assim, pintados com, tipo, telas, sabe? Então, as texturas, tudo era muito lindo nessa época, muito charmoso. A própria dublagem mesmo e a música de abertura, tipo, tudo tem essa vibe. E é engraçado porque, por mais que eu não tenha assistido na época, eu senti nostalgia vendo também. Tipo, eu Foda. consigo entender, tipo, a parada de... Ok, eu acho que eu sentaria no meu sofá às 7 da manhã pra pegar isso aqui, porque é o horário que passa e eu, quando Sábado era criança, animado. eu tinha que fazer isso pra poder acompanhar, sabe? Tipo, acordar muito cedo pra poder ver as coisas que eu queria. Então, eu entendo essa parada. E uma coisa específica, assim, porque o meu maior contato com mangá, tipo assim, primórdios de contato com mangá, especificamente mangá, né? Não necessariamente anime, foi Turma da Mônica Jovem. Eu nunca tinha lido mangás antes de Turma da Mônica Jovem. Turma da Mônica Jovem meio que apresentou esse mundo pra mim. E aí foi depois disso que eu, tipo assim, tudo que eu via depois, eu ficava, meu Deus, Turma da Mônica Jovem tem isso, né? E tal. Tipo assim, foi meio que meu ponto de partida. E eu acho que eles tiraram muita coisa disso aqui, sabe? Não sei se foi especificamente de Ray Hearth, se foi disso em específico, mas eu acho que teve muito disso aqui em Turma da Mônica Jovem. Tipo assim, eu assistindo, eu ficava, cara, eles pegaram isso daqui, eu tenho certeza, sabe? Tipo, eu não posso provar, mas eu tenho certeza, tipo, unindo as linhas assim, Alguém sabe? na Maurício de Souza era muito fã. Montando um quadro com várias Não, linhas, assim. Isso se o unindo. Maurício de Souza não for brother da Clamp lá, das meninas da né? Clamp. Que nem ele era do Tezuka, né? É super possível. Mas é isso, tipo assim, eu meio que consegui conectar com isso, que era uma coisa que eu já gostava muito, e tem, acho que, várias referências disso aqui, e com a vibe que eu gostava, e, mano, tipo assim, é isso, sabe? É simples, não é nada complicado, igual o Pedro falou, clichês.
E, cara, às vezes é bom, sabe? E, tipo, ainda mais se gostoso. tratando de uma coisa que aconteceu nos anos 90. Tipo assim, dá pra chamar de clichê algo dessa época? Talvez até dê, porque já teve muita coisa desse tipo antes, né? Mas mesmo assim, tipo, foda-se, ele traz a vibe nostálgica. E aí eu acho que o que a gente precisa quando a gente tá querendo ser nostálgico é mesmo essa sensação de conforto, clichê, sabe? E eu me diverti muito assistindo. Eu gosto muito das personagens, acho elas muito legais, assim, cada uma com sua particularidadezinha. E os visuais de todas as coisas e tudo, assim, nossa, é muito bom. Então eu realmente gostei muito da experiência. Eu fiquei bem cativada por essa obra. Só fazer 2 comentários em relação ao que a Gabi tá mencionando. São 2 coisas que eu acho muito importantes, Gabi, pra você, porque uma delas é: se você gosta dos visuais do anime, você precisa ver os mangás de Clamp, porque por mais que eles sejam, tipo, o mangá é muito curto, por exemplo, tudo mais, é uma experiência rápida, mas a arte dos mangás é sempre um absurdo, as capas são absurdas. Eu dei uma pesquisada. Isso é inacreditável. E a O segunda próprio Reaf, coisa... na edição brasileira, tem umas páginas coloridas, umas artes bem picas. Coisa assim, linda, coisa linda. Eu tenho coisas da Sakura, né? Tipo assim, mangás da Sakura, e são todos muito lindos, assim. Então, tipo, eu consigo imaginar como é maravilhoso. Porque assim, não Preciso entrando dar uma nessa conferida. discussão, mas eu diria que Sakura é a coisa menos Clamp que eu já vi. Eu também acho. Saca, O pior é que assim, eu concordo. talvez eu fique concordo. pra um programa de Que é um Sakura pouco mais ou Clamp essa minimalista, se discussão, você mas for ver, né? eu Tipo acho que assim, Sakura outra é mais vibe. normal do que Clamp, assim, É. mas não vai caber pra esse programa, senão o Rei Arthur não vai entrar na conversa. O meu segundo comentário é em relação ao que a Gabi estava mencionando sobre o estilo de animação tradicional, célula de animação. E eu preciso falar que, ultimamente, eu estou numa vibe muito nostálgica de estar revendo algumas coisas antigas. Eu tô reassistindo, por exemplo, Gundam Wing, que foi o primeiro Gundam que eu assisti na minha vida. É o primeiro Gundam de praticamente todo mundo nas Américas, né, que passou pra cá. E uma coisa que eu preciso dizer é: eu fico triste, mas muito triste, em lembrar e saber que célula de animação é uma arte morta. É uma parada que, assim, foi extinta. Não é isso, saca? Tipo, a gente nunca mais vai voltar pra essa fase de célula de animação e animação. A gente entende o porquê, por questão de produção, mas bate esse negócio tanto que no Rei Earth tem vários momentos que você enxerga, por exemplo, a tinta que deu uma escorrida, sabe? Tipo, fora da linha sim. certa e tudo mais. E foda-se, sabe? Porque você mó sabe que bonito. aquilo foi pintado e, tipo, pô, caraca! Ah, eu acho que me esses dá um errinhos negócio, que a gente, gente me dá um nota, negócio. tipo assim, parece que aproxima a gente um pouco da Sim. produção Ai, e faz sim. a gente perceber que a parada é real, sofrendo. assim, que tem algo acontecendo além desses limites ali do que tá rolando, sabe? Então, tipo assim, eu gosto demais disso também. E eu, inclusive, eu sou da opinião de que esse devia ser um formato de animação, não obviamente feito pras massas e tal, mas devia ser algo meio parecido com stop motion, no sentido de, tipo, tinha que ter um pouco. Stop motion não sai assim aos montes, né? Uma produção foda de stop motion e tal. Porque dá muito trabalho, é muito O trabalhoso, foda é o muita dinheiro, coisa. né? É sempre Só o que- dinheiro só vai que- gritar mais alto. Só que às vezes vem, né, umas produções É. de stop motion foda pra caralho e tal. Então devia ter umas animações de célula assim, tipo, até hoje, sabe? Tipo assim, nesse caso, eu entendo por uma questão de produção não ter mais, mas pegando o exemplo próprio que a Gabi deu, tipo, podia ter pontuais, não precisa ser necessariamente pontuais animações em célula, mas eles poderiam Momentos, explorar né? a estética, tá ligado? A estética, ela ainda Isso eu poderia fico ser... desgramado. Teoricamente poderia ser emulado, óbvio que não seria a mesma coisa, jamais seria a mesma coisa, mas assim, hoje nós temos tecnologias que conseguiriam pelo menos se aproximar do que era aquela estética, né? Não é o sentido de vamos botar todos os ilustradores pra desenhar A no direção papel de de arte, novo. né? Que você tá Mas, pensando. mas é pegar a direção de arte e tentar trazer um pouco mais disso. Em alguns momentos a gente até tem, só que sim, hoje tá muito mais uma coisa plastificada pros tempos atuais do que qualquer outra coisa. Mas eu queria voltar no que vocês estavam falando sobre o negócio de ser clichê, que quando eu comecei a reassistir, eu confesso que eu comecei a ficar com medo. Eu comecei a ficar com medo porque eu tive medo do espelho quebrar e aí eu perder um pouco do encanto que eu tinha com o Rei Arthur, porque, novamente, né, estou reassistindo mais velho, né, e com um outro pensamento, uma outra criticidade. Sim. No começo, no primeiro episódio, assim, ó, a primeira música que subiu, assim, pau, bateu no meu coração. Eu falei, caralho, é isso mesmo que eu estava querendo. Acabou o medo. Aí, não, calma. E aí, falei assim, nossa, beleza, acabou o medo. Só que aí começou
a se prolongar um pouco mais a série, e aí eu comecei a meio que começar a entrar de novo nesse vórtice de ter medo de que algumas coisas poderiam não ser tão boas quanto eu lembrava, né? E aí a questão do clichê, eu acho muito legal da gente bater na tecla do clichê, que é, sim, nós temos vários clichês lá, só que é muito gostoso de fazer o exercício de pensar a época em que isso sai, quais eram as referências e as quantidades de referências que a gente tinha naquela época, porque assim, ele bebe muito do Super Nintendo, ele bebe muito do Final Fantasy, ele bebe muito dessa fantasia medieval que nós, sei lá, que começou no Tolkien, tá ligado? Em coisas em gerais, só que assim, pra animes, a gente não tinha tantas referências nessa vertente, né? Então assim, e principalmente se falando do brasileiro que viu isso pela primeira vez, tá ligado? Então tem muitos desses clichês que eles podem ser clichês, mas que pra mim, pro jovem pedzinho que tava lá assistindo Sábado Animado, era a primeira vez que eu estava vendo essas coisas. Então assim, eu comecei a fazer meio que o exercício contrário ao reassistir, que é tipo, mano, isso aqui é clichê? Mas em 2025 ele é clichê. Em 94, 96, 98, isso não era clichê, tá ligado? Então essas reviravoltas que eles davam, e esse negócio de você, porque vence na força de vontade e no poder da amizade, não era uma coisa que, tipo assim, tinha, mas não era, assim, a gente não tinha tantas referências ao redor que inundava a nossa cabeça. Muito menor, né? Tipo, isso, é numa proporção muito menor. A gente falou de Cavaleiros, a gente falou de Dragon Ball, a gente falou de Sailor Moon. Só que hoje em dia a gente tem, tipo, 40 animes saindo por temporada. Então, tipo assim, se 40 animes fazem a mesma coisa, é um problema. Mas naquela época que nós tínhamos, tipo, 5 animes saindo no Brasil, não era tanto um problema. Então, tipo assim, eu comecei a ficar um pouco mais aliviado no decorrer do anime que eu fui assistindo, que eu falei, eu consigo absorver isso daqui, eu consigo entender que existem... que pra 2025 isso poderia ser um problema, mas não foi lá no passado, e até porque Rei Arf traz muita coisa que, tipo, pra época era muito nova, tá ligado? Principalmente pra mídia de anime no sentido. E aí, tipo assim, pra mim, Rei Arf, ele tem a tríade dos anos 90, que é animação, visual e trilha sonora, tá ligado? Puta que me pariu, cara, toda vez eu fico muito de cara o quanto toda vez que a gente revisita animes antigos, a parada que eu mais gosto, além do visual dos anos 90, é a trilha sonora, que ela tem um peso e ela te coloca num lugar que você fica tipo, puta que me pariu. Lá vem tipo assim, é que a gente não tem tanto em Rearf a animação de transformação acontecendo, mas tipo assim, é essa mesma pegada, que é tipo assim, um negócio que toda semana ele é revisitado, e aí sobe a música, e aí vem a abertura, e aí tem a musiquinha da recapitulação que já vai te colocando dentro do mood ali, né, do sentimento do episódio, e aí tem a musiquinha da parte engraçada, tem a musiquinha da parte da batalha, tem a musiquinha da parte que vai ter a reviravolta, que ela vai, que uma das guerreiras vai soltar um poder. Isso é uma coisa que a gente já falou, foda, né, que faz muito falta essa trilha sonora que fica se repetindo pra certas situações, né, hoje marcante, em dia. Né? Os momentos em que as meninas vão tomar o controle da situação e que sobe aquele eu amo essa música, é a minha favorita. O trompete, ele te leva num lugar que você fica... Meu amigo. Destrói essa caralho! Essa música acabou com a minha vida, tá? Não vou mentir, não. Nossa, eu amei muito. Porra, é muito bom, mano. Eu até concordo muito com as coisas que você tá falando, Ped. É porque, assim, eu acho que, de fato, são clichês, porque, principalmente, eu acho que bebe do videogame, né? Eu acho que é muito... tipo, os anos 90 ali, a gente tava falando, em 94, quando saiu, já tinha lançado, por exemplo, o Final Fantasy V, sabe? Então já existia essa cultura do Final Fantasy, do Dragon Quest, mas a gente fala do clichê nessa vibe, né? Tipo, mas o PH, eu acho que ele falou a frase perfeita mais cedo, que é... O clichê não é demérito, né, aqui, nessa obra. Eu acho que esse que é o ponto, até porque pega o que eu falei, o que a Gabi mencionou também sobre... Cara, é o conforto, sabe? Dessa experiência. E, novamente, você falando da música, cara, essa música que você citou aí, começou a cantarolar, irmão, eu juro por Deus, não teve um episódio que ela não começou a tocar e eu amo essa música. Eu amo essa música. Eu amo essa música. A música, ela me transporta pra...
o Pedro que joga RPG, ela me transporta pro Pedro que gosta de JRPG, que gosta de Final Fantasy, que gosta de Dragon Quest, saca? Tipo, todas essas referências e esses clichês, então não teve nenhum momento, ou seja, não teve nenhum episódio que eu não tivesse a sensação de ser uma criança sábado de manhã acordando pra ver a parada e, Tomar um cara, leite com Nescau, um leite com Todd. Mas uma até bolachinha. complementando a tríade do Pad, né, que ele falou. Vixe. Caraca, Nossa deu senhora, bom, hein? pareceu minha avó. A Sim, o é PH, foda, né, o gente? Ped, Falou o nome Lobato, do Todelcinho, Bianese É. do Rainer. o Bianese. Não, mas também, né? né, pelo amor de Deus, é todo mundo preto. Ih, você Preto, também pessoal, é, vamos cara. lá. Temos um Ai, meu problema Deus, aqui. ai. Mas o Pad falou que era a animação, a música, né? O que você falou, Pad? E o visual. E o visual. Eu adiciono um quarto elemento que pra nós pega muito, que é a dublagem também. Da dublagem. Pra quem não sabe, a Guerreiras Mágicas está disponível gratuitamente no canal do YouTube da TMS, tá? Com Olha a aí. dublagem original lá da Gota Mágica, né? A dublagem da Gota Mágica. E assim, é muito uma dublagem sábado animado, assim. É muito essa vibe que a gente tava acostumado, que a gente via. Que aí você tem lá, dos personagens lá, você tem o dublador do Yugi fazendo O Guru Clef. Nessa Clef. época tinha Guru 4 Clef. dubladores de anime, Guru. né? Estavam em É. todos, velho. Tinha quatro. Aí você tem a dubladora da Chiquinha fazendo a Lucy. Que vai ter Cecília esse detalhe, Lemes. né? Que a gente falou o nome das personagens em japonês, mas em português aqui, todos Eu falei mudaram. em português também. Não, cara. o nosso Ele falou, profissional do sentimento Desculpa, da IA Pad, falou eu não que falei, vai não quis te criticar, desmerecer. não. O cara não assiste o podcast, mano. O cara é O foda. cara não tá prestando atenção. Você A tá vendo Shido toda virou hora ele Lucy. causa uma interrupção que não tem a ver com o que tava Você tá sendo me interrompendo falado. agora, inclusive, PH. A Yumi virou Marina. Como bom e jornalista, a- meu amigo aqui, que é o dono desse programa, já me elogiou, eu tô à vontade. Já falei, É isso. tô vindo sem medo agora. Desculpa aí, ó. Cabrini, o Cabrini. O cara virou o Cabrini dos Briguem. animes. Vai se fuder. Mas essa dublagem, cara, ela é muito gostosa de ouvir. Porque, por mais que a qualidade seja bem aquém daquilo que a gente espera, né, de áudio, assim, que a dublagem, ela tá com aquele áudio que você percebe até que foi, às vezes, feito meio em cima, meio... Você espirra sei com a poeira da fita. Exatamente, assim. Sabe aquele áudio que você acha que é o VHS que tá com problema, mas na verdade você tenta arrumar a é televisão. o original já. Não é possível que tá saindo Mas assim. é muito bom, cara, porque me levou de volta Nossa, pra é essa bom demais. época de assistir Street Fighter. Street Fighter 2, dublado, Victory. É. é. Victory dublado, assistir dublado Tem Guerreiras até um Mágicas. ruidozinho, a voz É. da pessoa, né? Tem, exatamente, cara. E até as falas, o jeito, as vozes. O molequinho lá, o que é o mascote lá, o Ascot lá. Ascot. Dublador do Cebolinha, caralho. Porra, é foda pra caralho isso, velho. É muito bom você ver Não, esses e o fato personagens. de... Você falou, né? Os personagens têm nome de carro. Aí tem Nissan Priscilla. Aí virou Priscila. Priscila. O carro- Priscila. o carro muito Nissan bom, Priscila. Pois é. Muito bom. Priscila é muito... A rainha do deserto. O Esmeralda até que dá pra comprar, mas esse Priscila foi... Não precisava, pessoal. Inclusive, Mas até na legenda tava Esmeralda, eu achava que era assim mesmo. Tipo... Eu acho que É na viral. a legenda eles... legenda do Crunchyroll, né? Que lá só tem o áudio em japonês, não tem esse áudio original em português. E a legenda é Esmeralda mesmo. Esmeralda. porque Eu ele acho que falou eles Esmeralda, precisam eu muito. achei que era- Zagato. É Mas, Zagato né? ou Zagard? Zagato. Zagard é na É, dublagem Zagalo. velha, né? Zagalo. Zagalo. É Na 13. dublagem vira Inclusive, Zagard, inclusive vale aí o disclaimer pro pessoal que, tipo assim, é até curioso essa questão de direitos de imagem, de dublagem, porque há alguns anos atrás, Rei Ar foi disponibilizado no Prime, e aí teve toda uma polêmica, porque Verdade. entrou essa qualidade que ela é bem ruim em comparado a... Porque a própria TMS, ela já tinha feito uma remasterização desse Pra DVD, eu anime. acho, né? Uma coisa assim. Isso, já foi refeito pra Blu-ray, os caralho. E aí na Prime entrou essa versão, que também entrou no YouTube, no canal versão de oficial TV. da TMS, a versão de TV. Então é uma imagem que ela não é a melhor de todas. O áudio parece aquela versão ripada, onde tem episódio que tá muito audível, tem episódio que tá nojento de você VHS gravado. ouvir. E aí na Crunchyroll, que assim, como eu já tinha a referência do dublado, aí eu me propus a ouvir a versão original pela primeira vez. Eu vi E a na original Crunchyroll tá também. uma imagem zona bonitona, você vê na TV ali com uma qualidade show, com a dublagem original e a legenda e tal. Então, tipo assim,
dependendo de quem estiver ouvindo o podcast, vai ter ou a referência da versão dublada, que tem vários nomes diferentes, ou a versão original que não teve essas adaptações. Ô, Ped, aí pro uma Ocidente. galera que me perdoe, tá? O charme tá no áudio ali, que você mal entende, assim, você só escuta a dublagem lá. Aí você tipo, beleza, alguma coisa foi dita, beleza. Cara, mas assim, espada, eu porrada. vi pronto. legendado. Não, Eu, obviamente- tem uma frase que eu gravei na minha memória do episódio, que eu tava assistindo hoje, que acontece alguma coisa com elas se separam, aí a outra vira e fala, meu Deus, Lucy, o que aconteceu com você? Você saiu tão rápido, parecia que ia tirar seu pai da forca. Porra, velho. Se isso não é ouro, É ouro, cara, assim, Pois é. eu não tem como eu negar isso, mas assim, foi uma coisa que eu fiz com o Digimon, e aí agora eu fiz de novo com o Rei Arf, que por mais que eu tenha esse carinho por essas vozes e pela própria mixagem dessa época, né, que me ativa várias emoções mesmo, a forma como eu aprendi e viciei em consumir essas coisas, mas eu sinto que quando eu vejo essas que eu tenho o risco ou a ameaça, assim, a proximidade desse apego nostálgico, a hora que você vê, pelo menos acontece comigo, né? O legendado, ele retira esse fator da obra pra você poder, igual o Pet falou, pô, eu tava com medo. Então, às vezes, você vê na voz original, a voz original já é o suficiente pra te dar todas as emoções e, assim, uma frase não conectar com a outra, tanto faz, porque você tá tão emocionado que, né, não importa. Mas aí, eu acho que vendo no original, ele traduz um charme que é um pouco da identidade, por exemplo, do charme do Clamp, que visualmente não consegue ser todo traduzido pro anime, porque ele é muito característico, e não só característico do traço delas mesmo fazendo ali o mangá, mas característico do mangá shoujo, né, que é uma página toda preenchida com quadros diferentes dali do shonen, e é flor, e é paisagem em página completa, assim, elas exploram isso muito bem, né? Então, assim, tem esse charme em ouvir o original, porque eu acho que é onde você pega o charme dos elementos do roteiro da obra, por exemplo. Que se às vezes, assim, é uma obra que tem várias falhas, assim, de ritmo, tem hora que tá muito cansativo, tem hora que tá muito apressado, mas no fim ela se equilibra, como a gente meio que falou. E eu acho que, assim, vendo o dublado em português, se às vezes ela tá meio capenga, uma piada dessa, uma dublagem da Davete faz gostar. Mas o charme da japonesa, eu acho, da voz original no caso, talvez é uma coisa que às vezes a gente perdia não só em Rei Arf, mas em muitos animes ali dessa geração, anos 90, até um bom tempo, anos 2000, que vai se agravar talvez na era dos licenciamentos da 4Kids. Mas é que, apesar disso aqui ser uma obra, beleza, vai sair na Nakayoshi, que é uma revista de mangá shoujo para crianças, meninas, independente se meninos vão gostar ou não, existe onde ela está sendo publicada, né? E aí quando vem pro Brasil, pega esses tons que às vezes é um tom mais sombrio, um tom de vai falar de morte, aí dá uma mudada na dublagem, né? Então você Aí pega muda tudo, né? essas nuances emocionais, às vezes, de personagens ali que o japonês não tem muito medo de suavizar, principalmente nessa época, né? Que eu acho que fica muito forte, né? Muito forte, então assim, eu acho que vale muito a pena ver o legendado, e principalmente também por conta dessa questão se a gente estiver falando de um consumo legal, né, que talvez nem todos os ouvintes se atenham, mas a gente tá falando aqui nessa responsabilidade, a qualidade da imagem, tipo assim, justifica demais se assistir esse Crunchyroll legendado aí, porque é onde mora muito, muito do charme, como o Ped falou aí, no tripé, né? Agora eu só queria contribuir uma coisa em relação ao que o Ped falou dos clichês. Antes de você só mudar de assunto, o Toda pega vez rapidinho, tem assim, só pra eu adicionar, é que, tipo assim, eu acho que a dublagem de Rei Arf, ela é uma dublagem que ela é muito boa nesse sentido que o Luiz bem colocou, por você trazer muito das referências em português, que foi o que moldou a dublagem lá nos anos 90 e que, tipo, trouxe muitas coisas. Só que, tipo assim, eu gosto muito de fazer esse exercício, porque, novamente, Rei Arf, e assim como Digimon, eu já tinha reassistido recentemente dublado. Então, tipo assim, pra mim, é um exercício que pra mim ele é muito válido, porque eu consigo ver diferenças que acontecem que, igual você colocou, pô, às vezes no licenciamento da 4Kids muda o tom de algumas coisas, de algumas falas, de algumas situações ali, e que, pra mim, é enriquecedor saber os dois, tá ligado? Então, tipo assim, ver o dublado e ver como que isso foi adaptado pra gente naquela época e ver o original,
pra saber como que isso é originalmente, né? Qual que é a intenção das autoras ali da Clamp, principalmente. É bom porque, tipo, me agrega mais, tá ligado? Então, tipo assim, eu amo a dublagem, eu sempre estarei apoiando a dublagem, e pra mim a de Rei Arthur ela é muito, muito especial pelo fator nostálgico. E aí eu só me propus a esse exercício justamente pra ter essas duas variantes na minha cabeça, assim, e poder contemplar as duas igualmente, tá ligado? E aí, só voltando então, complementar o que eu queria dizer em relação ao ponto dos clichês, sabe? Eu acho que o grande ponto que o Rei Arthur faz de não é mais um clichê, deixa de ser um clichê, é justamente pegar uma coisa que estava... Assim, o Sailor Moon era meio que uma revolução da época, no sentido de até então o Mahou Shoujo era uma coisa um pouco mais infantil, né? E não essa coisa tanto de time num formato Sentai, vamos dizer, né? E aí o Clamp, ele pega no Rei Arthur, ele pega, beleza, vamos fazer o formato Sailor Moon, mas vamos fazer no formato de fantasia medieval e ainda dar um tonzinho um pouco sombrio, com uma profundidade aqui que talvez ela não esteja presente tão forte ao longo de toda a trama, assim, mas quanto mais se aproxima do final, ela vai ganhando esses tons, onde eu acho que ela traz dois elementos que aí a gente... no bloco de spoiler fala mais, que é a revelação dos poderes, né, delas, né, que a maioria das pessoas que tem o contato nostálgico talvez já sabe, assim, o que são os verdadeiros Machin, né, e principalmente qual é o propósito, isso realmente é um plot twist só de último episódio, mas a questão de que era que elas estavam para fazer ali, qual era o verdadeiro desejo da Esmeralda, o papel do Zagato nisso. Eu acho que a verdadeira quebra do clichê, e é por isso que é uma das coisas que contribui para aquilo que eu falei de ser recompensador, é quando vai se aproximando desses momentos que eles descaradamente colocam dois elementos que pareciam não pertencer ali, né? Por mais que a mistura fantasia medieval, já existia um clichê na época, e Mahou Shoujo era um certo clichê que estava se transformando, e aí a mistura dos dois, e se ainda coloca dois elementos bem loucos, beleza, talvez a coisa de colocar elementos loucos seja uma característica clichê do JRPG, principalmente, né, que é a fantasia ali traduzida para essa narrativa japonesa. Mas a forma como eles fazem não deixa de ser singular dentro desse padrão de loucura. Eu acho que, assim, pra pegar a divisão do mangá, como eu acabei lendo o mangá mais recentemente, depois que eu terminei o anime, o que seria o terceiro volume, que aí eu vou me ater mais ao final do anime, seria, sei lá, os últimos 6 episódios, ou os últimos 5, ali é um momento em que, tipo assim, tudo bem, se teve um ou outro problema de ritmo, um ou outro problema de clichê, vez ou outra, até aqui é a hora que a gente vai te entregar. O que a gente queria te falar mesmo era o que tá nessa conclusão final aqui, beleza. Se você chegou até aqui, você me diga se valeu a pena ou não. Mas assim, se você não veio até aqui, você não ouviu tudo que a gente queria falar, né? Na verdade, ainda mais, porque eles ainda vão vir fazer uma parte 2 depois, né? Mas assim, nesse primeiro momento, não adianta você, sei lá, uma série que tem o quê? Tem 20 episódios, né? A primeira temporada. A primeira parte, talvez 20 se você episódios vê o exatamente. 16... você não pegou o que Rei Arthur queria te falar, saca? Por mais estranho porque que seja. Porque o que ele queria te falar tava no último da primeira parte. Tava lá no final mesmo. Cara, isso é o verdadeiro plot twist, né? Eles sabiam fazer plot twist nessa época. Vamos falar de spoiler, então? Vamos comentar dos spoiler? Bom, gente, tá liberado então a nossa sessão de spoilers. Caso você se importe com os spoilers de um anime de 1994, se você se importa, pula aí, tá na trilha aí do nosso podcast, o próximo capítulo, você pode dar andamento. Caso contrário, continue conosco pra, enfim, relembrar e reviver essa história incrível que começa, né? Vamos falar na ordem, né? Porque a gente estava mencionando agora no outro bloco sobre a questão de ser um anime que tem o clichê do RPG, né? E como um bom RPG,
ele tem as missõezinhas, né? A gente tem quests muito específicas que as nossas personagens elas vão passando, né? Porque a gente tem primeiro a cena inicial delas na Torre de Tóquio fazendo um passeiozinho, né? Como um bom jovem japonês que mora em Tóquio. São transportadas... um comentário. Antes delas serem transportadas, né, pra Sephiroth. A Fu, né, que chega do nada pra Hikaru, tipo... você tá querendo ver aí nos binóculos? Toma umas moedas aqui, a menina de outra escola, nem conhece ela. Elas não se conhecem, né? Cada uma de uma escola diferente. Cara, eu achei engraçado essa cena, tá? Eu falei, nossa senhora, é sobre isso, né? Tem que dar uma desculpa pro pessoal se conhecer. É tipo em RPG tradicional de fantasia, todo mundo se conhece na taverna. Tá lá. Tá todo mundo na taverna, se conhece, mas beleza. E aí já parte direto aí pro mundo mágico. Vocês são guerreiras, estamos te chamando, a Princesa Esmeralda te convocou nesse mundo para salvar e tudo mais. E aí a gente já começa lá com toda a nossa trama clichê maravilhosa e já conhecendo o Mago Clef, que o Ped adora. O Guru Clef, né? Perdão. É Guru. muito bom essa mudança pra Guru, que eu fiquei muito... Tipo assim, ele não é Guru, Por tá quê, ligado? né? Que porra Por é essa? quê? Devia estar em alto Walter Mercado, essas porras. Assim. Não. Mas eu achei muito bom que, reassistindo, você consegue ver claramente o roteiro de um RPG de videogame, assim. 100%. Tipo assim, 1 pra 1, tá ligado? É tipo assim, elas chegam naquele mundo, elas não entendem, aí chega uma pessoa super poderosa e fala assim, vocês foram convocados, preciso desbloquear a magia de vocês. Desbloquear a magia, pá, deu os poderes mágicos pra elas, tá ligado? Cada uma com um elemento que combina exatamente com a cor da roupa. É essa. A quest de vocês... Não, e a gente tava falando de clichê, eu amo que assim... Os clichês já começam no nome, tá ligado? Que é tipo assim, a menina azul, ela é tipo assim, é o dragão do mar, tá ligado? A menina verde é a fênix do vento. Aí a menina vermelha é a luz, não sei o quê, do leão de luz. Não, pera aí. Eu amo esse detalhe da Hikaru aí do vermelho, porque, é um passaralho, é um dragão marinho. Aí chegando dela, ela... É um lobo ou um leão? Tipo, a gente não sabe o que porra é aquela, tá ligado? É um lobo-leão. Foda-se. Não, e até os nomes, né? Tipo, você falar Umi. Umi é, tipo... Acho que é oceano, se eu não me engano. Úmido. Caralho, o cara não tá... Foi o cara não tá me literalmente o que ele ouvindo, velho. acabou Eu de acabei falar, de falar isso, Meu velho. amigo, calma. Deixa eu só complementar. Eu Vou dar uma literalmente coisa. falei a mesma Eu coisa. sei, O cara tá mas fazendo vai pegar nesse isso aí é programa de garotas mansplaining, mágicas. tá? Literalmente, Isso aí é ele traduziu o mansplaining. nome e sobrenome das 3. E aí o Luiz quer fazer de novo igual. Isso é mansplaining, tá, Luiz? Vai lá, Luiz, faz de novo aí. Não, mas deixa eu só complementar que é o seguinte. O legal desses clichês que eles botam nos nomes, que nem o Ped falou, né? No nome, no visual, nas roupas. Eles não têm vergonha de esconder isso, sabe? É um negócio muito escancarado, assim. E não... Cara, é muito aquela parada do Power Ranger, assim, né? Tipo, pô, Total claramente Power esse é o Ranger, Ranger puta vermelho. merda. Claramente esse é o Ranger preto. Claramente. O chefe, né? O Quem será líder. que é o Ranger vermelho? O Zagato lá no castelo dele, com aquela área com os vilões que são misteriosos, eles vão aparecendo um de cada cada vez. hora vai Assim, é a coisa aparecendo mais um. Power Embaixo Ranger da- do mundo, saca? Das cataratas, Porra. né? Da como Zefiro. chama? Sei lá. as da cataratas Que combo é cachoeira. Zefiro. aquele, né? Que Não, e combo até é a questão de ter o tipo, Zordon deles, que é o Guru Clef, né? Tipo... Não, o Que Guru fica, Clef me pega é muito. o Zordon com o Mestre dos Magos, né? Que ele aparece, desaparece, aí E vem fica volta. petrificado, tipo... Ele se fode, na real, né? Tipo, já no episódio 2 lá, ele simplesmente vai de Não, e aquela caralho, é também. isso aí. Petrifica ele... Garotos, vocês estão me ouvindo? Pô, você não tá petrificado? Eu tô, mas eu dei um jeito de conversar com vocês ainda. Mas ele é o mago mais poderoso. Mago Mais não. poderoso. Ele é o Guru Clef. Guru. É que a gente viu, eu e o PH, a gente viu legendado, então ele é eu o li o mago. mangá Eu também. também vi legendado. Depois que eu vi o anime, eu ainda li o mangá. E o mangá, ele respeita Eu também vi a legendado. nomenclatura O Guru é muito japonesa É também. que na dublagem eles Mas- exaltam muito que é o Guru Clef. entendeu? E é o- Mas e dos personagens, assim, eu acho incrível como a Clamp, eles fazem coisas mesmo pras girls and gays, né? Porque, Girls gente, and gays. aquelas mulheres vilãs, tipo assim, divas, Bafônicas. elas são muito icônicas, sério. Tipo assim, as roupas delas e o jeito delas, assim, todas dramáticas. Tipo assim, eu consigo imaginar elas num teatro, elas de drag, sabe? Tipo, é muito sensacional. Você cravou uma parada, isso é muito importante, porque eu acho que sim, isso é muito Clamp, e eu acho que, cara, puta que pariu, né? Não se faz mais isso. Aquela quantidade, todos os personagens têm um design
com milhares de camadas, e é armadura, Detalhes e detalhes. pano, tecido, e é um acessório na cabeça, na orelha, e um brinco que Não, de o um lado é Zagato, um quando ele jeito. aparecia assim Puta na que tela, pariu. eu ficava tipo assim, Aquela olhando ombreira! pra cada canto, porque é muita A coisa. ombreira Tipo do assim, é Zagato. muito detalhe. E eles fazem isso à mão. Eles Nossa, fazem isso à gente. mão. Gente, Não, a sério, própria, Galera. a própria passo mal. Esmeralda, o cabelo dela, o jeito que ela sempre aparece. Hoje em dia, As duas a facilidade esmeraldas, que né? a gente tem. Já que a gente já tá É, na as parte de duas. spoilers. Não, a segunda esmeralda, inclusive, é mais surpreendente ainda, né? É, porque não só por visual, mas porque por história, narrativa, né? Do nada. Sim. Mas essa questão de, tipo assim, visual, gente, hoje em dia é tão fácil. Por que vocês não fazem umas coisas maximalistas desse jeito também, sabe? Vamos lá, vamos trabalhar Ai, um Gabi, pouquinho. não existe, cara. Nossa, arte morta. Não dá Ponto. tempo. A gente, Não dá a gente tá tempo. falando de coisas que morreram na Não dá Cara, produção, assim, na indústria. eu concordo que morreu, mas assim, eu acho que se a gente pegar no ramo do videogame japonês, talvez Não, é onde videogame essa tá arte lá. ainda Não, sobrevive. o videogame tá lá. Tá Sim, lá. eu Não, acho porque que- é muito Eu acho que Não, na lá, animação e no mangá talvez foi uma coisa que ficou não só em Rearf, mas nos anos 90 mesmo, porque assim, essas próprias comparações, como a gente falou, pô, coisas que vieram antes ou contemporâneo ali, um Berserk, um Bastard, um Slayers, né, tipo assim, um Lord of Sim. War, tipo assim, essa era uma identidade muito comum na época, e se pegar artbook de videogame, não tô Lodoss, querendo inclusive, menosprezar é a Clamp absurdo aqui, também que nesse fique sentido. claro, né, eu acho que elas pegam essa identidade da época e essa identidade bem presente em Tokusatsu e fazem de uma forma, assim, primorosa pra contar a identidade desse mundo que elas querem contar, sabe? Tipo assim, fazem uso dos próprios clichês, como a gente tá falando. Elas também usam muitos clichês visuais, assim, que elas repetem nas próprias obras dela, né? Você vai ver, sei lá, Perfeito. as armaduras finais das guerreiras ou cavaleiras, elas parecem muito com algumas das robozinhas do Angelic Layer, de certa forma. Elas parecem com algumas Lembra. das roupas da Sakura. Mas isso é a proposta, né, da Clamp, tá brincando com essas coisas dentro do próprio universo dela. Mas, assim, elas sabem explorar muito bem. Eu acho que, assim, o maior trunfo do Clamp, uma palavra que a gente usou muito aqui foi essa coisa do clichê, mas talvez seja explorar as referências e inspirações que ela tem. Tipo assim, a gente falou um pouco do Tezuka com essa coisa do Star System, né, que tem os atores que ficam se repetindo nos mangás e animes, mas elas eram muito fãs de Jojo também, faziam muito do Genshin de Jojo. Também faz isso, né? Muito fã do traço do Leiji Matsumoto, né? Então, assim, que da Leiji onde vem esses Matsumoto, bonecos bem esguios. Então, assim, eu acho que a Clamp, ou Clamp, né, no caso de ser um grupo, se beneficiou muito delas serem um grupo fechado. Só pra quem não tá muito ligado, não vou muito a fundo na história, mas elas são 4 e tudo é feito só pelas 4. Elas não trampam com assistente. São 4 mulheres que tem ali, né? Uma mais gerente, uma mais desenhista, uma mais capa. Tem uma líder delas e as outras, tipo, Elas vão- têm elas uns vão cargos alternando ali a meio história- fixos, né? A história da Clamp, na realidade, quando elas começaram, elas eram 11 mulheres, e aí o grupo foi reduzindo até chegar nessas 4. Aí das 4, uma é a roteirista, aí as outras são ilustradoras, e uma delas é a character designer, e enfim. Isso, elas é o que têm o PH uns falou. papéis Elas têm meio os roles, definidos ali. Exatamente. E assim, o fato de ser esse grupo, não tem assistente, influência de fora, já tem um grupo rico aí de pessoas que se conhecem desde muito cedo. Então, as influências e os papéis estão muito presentes, né? Tipo assim, e eles têm muita naturalidade pra pôr nos personagens. A gente tá falando muito aqui, por exemplo, de JRPG. A personagem da Fu, ela faz as referências de jogo de videogame. Caso você seja uma pessoa que Ela chegou fala aqui... várias vezes. lança um comentário meta, sabe? Então, tipo assim, mas vocês já jogaram o que é RPG? maravilhoso, porque tem muitas pessoas que estão consumindo isso aqui, talvez no Japão, talvez o leitor de mangá do Japão dos anos 90 estava um pouco mais próximo do videogame do que a pessoa No média, Brasil, né? leitor médio de mangá de hoje em dia, em 2025. Mas, caso uma pessoa não conheça, tem um personagem ali para falar, isso aqui é do videogame, hein? E um desconhecido começar a ler aqui e falar assim, nossa, mas é muito besta, velho. É uma história que só pega elemento de videogame. Mas tipo, eu sei que eu pego elemento de videogame, galera. Eu tô Exato. falando aqui, então, tipo assim, deixa de ser uma falha e passa a ser um recurso, né? Se você quiser se apegar, ainda pode ser uma falha, mas eu acho que não seria o caso aqui. Mas assim, o Clamp, ele pega a referência do Tokusatsu, a referência do Jojo, a referência do Tezuka, do Leiji Matsumoto e distribui aí
nesses papéis bem definidos, ó, beleza, que todo mundo aqui tem suas referências, mas Lobato, você vai fazer isso, Luiz, você faz isso, então tem um direcionamento muito claro, sabe? Todas as referências conversam, mas a história tem um propósito, tem um direcionamento ali muito claro. Eu acho que o maior mérito do Clamp é isso, sabe assim. Eles fizeram o mangaka empresa, sabe? E aí Sim, eles conseguem fazer verdade. obras que, sim, É verdade. talvez numa visão É um macro pouco o que acontece no Ghibli. sejam mais no Ghibli, básicas, no Miyazaki, mais básicas né, não, se mais você for ver. genéricas no sentido de, tudo bem, é uma eu não acho que Heiar faz o incrível da fantasia medieval pra época, não acho que ele faz o Não. incrível do mecha secreto, não acho que ele faz o incrível do Garotas Mágicas, O mecha eu secreto. não acho que ele é o nota máxima, tipo assim, em nenhum dos aspectos, mas ele é uma nota muito alta em todos os aspectos, não sei se muito alta, mas pelo menos consistente. Consistente. Então é o Perfeito, é isso, suficiente é pra isso. dar essa identidade, sabe? Então, tipo assim, essas brincadeirinhas, o nome é o óbvio. É tipo assim, tudo bem, mano. Eu tô vindo assistir aqui um Tokusatsu Super Sentai, eu já sei que esse é o azul, e o azul representa certos arquétipos, o verde certos... Eu não preciso que você me explique isso, saca? Eu não preciso. Me leva para as partes dos poderes, que aí vai naquela coisa que eu tinha falado. Ele é muito rápido, mas que bom que ele é rápido, né? Porque ele... A verdade é que ele só quer te dar um episódio do final. Pra falar, galera, isso aqui não era sobre salvar o mundo. Era sobre matar quem você quer salvar. Tipo assim, no fim das contas, todos os JRPG é sobre isso. É sobre a forma final do último capítulo. O resto é só side quest pra fazer hora. E é o que é aqui, né? Grind, O né? que não Grind quer XP. dizer que a experiência é ruim, né? Não... É até engraçado essa forma como você comentou, PH, porque você foi falando desse negócio, porque ele é consistente em tudo que ele faz e blá 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 blá. Mas é engraçado porque conforme você foi falando, eu fui pensando, ele é um arroz com feijão bem feito, só que ele não é um arroz com feijão bem feito, porque essa mistureba toda que ele faz é muito única, tá ligado? Então, ele é um arroz bem Isso é feito, só muito que aí ele doido. tá combinado com um bolo de chocolate bem feito. Não é um tipo- arroz com feijão bem Pois feito. é. Então não dá pra falar que ele é básico, saca? Não, ele tipo é assim, único no que ele tá fazendo. no fim das contas, apesar é de assim tá no que ele fazendo te isso entrega. tudo. Exatamente. Ele é um brunch, né? Bem feito. É um belo de um top. brunch, tem coisa doce, tem coisa salgada, tem um tem café coisa da pra manhã, beber. mas ele É tem quase um que almoço. um self-service ali. Você pega, tipo, o que É, você quiser verdade, pescar ali, você verdade. pesca, entendeu? Mas até levantando um ponto disso, a partir disso que o PH tá mencionando, puxando até pra história, que a gente tá falando, essa história de RPG e tal. Mas já muito cedo, tem alguns detalhes que eu, particularmente, me chamou a atenção, né? Que eu não lembrava, obviamente, da forma como acontecia. Mas, por exemplo, a Presseia lá, que é quem forja as armas delas, né? As suas armas que evoluem, ela morre muito rápido, né? E ela morre, de fato. Mas no saca? mangá parece que ela não morre. Eu tô No falando mangá ela besteira não com aquele- morre. No Ela mangá não ela morre só... no mangá. E no mangá... Só morre mas na eu eu obra. lembrava do gostei mangá, dessa- pô. No mangá ela Eu não gostei morre. dessa decisão dela morrer. A verdade eu é que fiquei assim, meio chocada. o começo do mangá, como eu mencionei, tipo assim, eu acho que os 2 primeiros volumes do mangá, eles têm menos diferenças do que o anime, mas eles têm um Uhum. ritmo bem mais diferente, sabe? Ele é bem mais Enquanto- rápido no mangá, né? As coisas É. são bem mais depressa, assim, ó. E olha que eu achei o anime acelerado em muitas coisas. O ali, tanto começo que, do tipo, anime é mais acelerado, entendeu? Assim, mas aí, por ele ser acelerado, eu acho que eles fizeram essas escolhas de matar essa personagem pra ela ficar um pouco mais duradoura. No mangá, o que acontece? No mangá, o Zagato mata a Alcione, porque ela se dá mal lá. E aí, Coitada aqui no da anime Alcione, não, só né? se A Alcione fode. continua viva e até Alcione. volta pra tentar. Alcione é muito bom. Tem essa inversão de homicídios ali no Mas começo. tem que me Você é um prender. negão de cheirar o chapéu. É o Zagato ou é o negão de Você tirar é o um chapéu? zagato de Zagato. tirar o chapéu. Não posso dar mole senão Mas você essa aí, creu. coitada, ela é tão icônica e morreu tão cedo, né, tadinha. Mas A Presseia. A Presseia, mano, eu gostei que ela morreu, assim. Eu fiquei feliz que eles tomaram essa decisão, porque, sei lá, me deu uma acordada, assim, sabe? Tipo, eu achei que ia ser isso. O clichêzinho que tudo vai dar certo, gente. Elas vão chegar lá, vão salvar a Esmeralda, vai ficar todo mundo bem. Os NPCs vão continuar vivendo ali, vão ser o suporte e tudo mais. E aí, quando a Presseia morre, eu falei, tipo, caralho. Ok. Dá um cagacinho ali. Pois é. Agora tudo pode acontecer. Eu não sei se elas encontrarem alguém. O Mokona vai morrer também? O Mokona? Tipo assim, o que vai acontecer? Mokona morrer, imagina. assim, Caralho. eu vou- isso é eu vou- foda. imortal. Mas, por exemplo, Agora eu fico atenta, entendeu? Tipo assim, ó, agora qualquer coisa Pode pode dar acontecer. merda, né? Exatamente. mas assim, tá aí uma coisa que o pad do presente, reassistindo isso, né, a morte da Presseia / Priscila,
a Rainha do Deserto, eu acho, tipo assim, eu fiquei muito dividido, que foi quando eu comecei a ficar com um pouco de medo da minha reação em relação à história, tá ligado? Porque, por exemplo, a Presseia, eu tinha essa lembrança que assim, caralho, a Presseia morre, e aí isso é uma parada que, tecnicamente, é uma coisa forte, porque a lembrança era, as meninas, elas ficam muito ligadas à Presseia, porque a Presseia é essa pessoa que estava destinada a criar as armas delas, e aí elas trazerem as armas pra Presseia culmina na morte dela. Só que, eu reassistindo não achei a morte da Presseia grande coisa, eu achei até meio estranho, assim, a parada, e na minha cabeça, eu achava que elas ruminavam essa morte mais. É porque como eles adaptam o mangá, eles só mudam eles mudam a cena da morte, mas eles não mudam o impacto disso. Então eles vão conseguir aí seguir tipo na assim, adaptação sem mencionar, porque ela não tá morta. Passam 5 episódios, aí depois de todo esse tempo, tem do nada, assim, elas, tipo, todas felizes por vários dias, aí do nada um episódio em que ela fica, não, a Presseia morreu, porque a Presseia morreu por causa Nossa, da a gente gente. precisa Elas fazer. ficam lembrando tipo assim, aí do nada. E aí, Do tipo, porque, nada, assim, porque elas fazem o funeral e ela enterram, faz a cruzinha, piriri pororó, e elas ficam tipo, ai, porque Presseia, sua morte não será em vão. Aí termina o episódio. Começa o episódio, Elas mais uma Ai, aventura. estamos felizes, E aí eu fiquei tipo, caralho, mano. E aí, tipo, pô, a morte da Presseia me pegou muito quando eu era pequena, tá ligado? E aí, tipo, não pegou tanto elas. Acho que teve uma relação de via única aí, tá ligado? Destaque importante pra Presseia aí como personagem, porque ela é uma ferreira e na hora de forjar as espadas e armaduras, ela só vestiu, na realidade, uma roupona toda de ritual, ritualística. E fez um ritual, né? Porque pra Clamp é isso que importa. Pra Clamp, o que importa é ser bonita. Esse que é o ponto. É porque ser nesse bonita. mundo é pela vontade, né? Então ela deve ter a vontade de ser ferreira. Cara, eu tem uma adoro esse explicação. papo. Cara, eu adoro esse papo. na primeira cavada que os caras deram foco da Alcione, assim, eu fiquei, caralho, mano, é mesmo, né? Tem isso ainda, né? Umas minas mó seminua do cara. Beleza. Mas elas são Kant, É o Kant, Kant. É o Kant. São mulheres desenhando mulheres gostosas, então é Kant, Isso, não é exatamente. problemático. Entendeu? Eu queria falar sobre as armas, que tem uma coisa que, assim, me incomoda profundamente Eu sei o que nas você vai falar. armas nesse anime. Por quê? As Que três essas serem três espadas. desgramadas começam com uma espada, uma outra tipo de espada e um arco, florete. e vira 3 espadas, irmão. Por que isso me incomodou eu sou também. desgraçado com isso. Mano, se você tem uma pior é que eu party, pensei você nisso. bota uma com a espada, Não, uma com independente, escudinho, tipo uma assim, com arco e poderia flecha. ser que as 3 tinham espada, mas por que não foi 3 espadas desde o desde o começo? início, né? Tipo assim, Então, elas eu pegam achei que eu tinha armas perdido para alguma ela. coisa. Uma, inclusive, ela, tipo assim, eu não lembro agora se isso fala no anime, mas no mangá ela fala, eu sou do clube de flecha. A outra, Sim, eu Não, sei. no anime ela fala. E a No anime outra ela eu sei fala. que fala no anime A que ela Umi é é da do clube de esgrima, né? esgrima. E aí elas As três pegam combinam essas com a primeira armas. arma, tá ligado? Aí E não com a depois, segunda. mano, as 3 viram espada, velho. Por quê? Isso é mesmo. Genérico. É o loot Não faz box, sentido loot isso, box, mano. é loot box. O da Fu ainda vira um espadão, tá ligado? É só um espadão. E Elas não foda-se. pensaram em como fazer um arco e flecha que fica, tipo, que upa, sabe? Que ganha forma. Pô, eu tenho certeza que elas têm muitas referências. Não, elas Não, tem conseguiram, como elas fazer. conseguiram. Tem como fazer. Elas não Foi quiseram, só não faz vagabundagem sentido mesmo. isso, mano. Mas não entendi por É que também então aquela, essa né? Depois a decisão. espada foda-se também. Depois virar robô gigante e fudeu também, né? Não, mas aí tudo bem. Amo. Aí eu acho ok, porque todas Não, mas começaram tudo igual, bem, porque do robô até a gigante, espada não inclusive. importa, de certa forma. Porque elas sempre ganham na magia, mas entendeu? Mas não Porque é espada, né? É verdade, elas ganham dão peraí, facada, peraí. né? Elas ganham quando Ainda bota a nessa cena fase. lá de que elas ficam com o fundo do elemento delas, tal, que é a cena que a gente tá ali pra assistir. Mas ainda nessa fase aí, principalmente ali quando elas estão tendo as primeiras evoluções e lutando contra os bichinhos do Ascot, pô, tem umas cenas de luta que são maneiras demais. E assim, uma aspas enorme aqui, né? Tipo, um parênteses enorme pra falar que é muito evidente que, apesar de tudo que ele tá falando e toda essa vibe da história, fantasia e porrada e não sei o quê, o combate não é exatamente o maior foco da parada, né? Não. Então, os Não. combates, eles são simples, a Rápidos. forma como Não é eles muito se resolvem. dinâmico, né? É bem ruim até. Não, mas eu ia elogiar, na realidade, porque eu acho que, por mais que não seja dinâmico,
eu acho que ele é bom numa vibe, tipo, do que encaixa tudo ali, sabe? É que tudo Dentro é muito do que se simples. esperaria. Tipo assim, Porque não tudo é um muito simples. problema. Não é um problema ele ser simples. E quando eu digo que o combate é ruim, não é tipo assim, ai, nossa, eu odiei as batalhas. É porque, tipo assim, é ruim no sentido que ele não é o foco a ser desenvolvido ali. Isso, ter não é. grandes batalhas Não é. de espadas. Porque tudo é basicamente... Tudo é resolvido em um movimento sempre, tá ligado? Isso. É um corte de espada, é uma porque magia elas estão dada. upadas, né? Elas estão... tokusatsu, é tokusatsu. Overlevel, né? Então, É overlevel. tokusatsu, esse é o ponto. É o lance do tokusatsu. É sempre, é o Rider Kick, tá ligado? É o Sim, momento que sim. as de armas se evolução, juntam e mesma soltam. coisa de sempre. É o bafo de pimenta, é o mesmo frame, é o mesmo Sim. tudo, O que saca? me Tipo, cara, incomoda nessa parte aí das lutas, assim, e eu acabei até entendendo porque, novamente, como eu vi o mangá, porque muitas dessas lutas são originais do anime. Então, assim, eu acho que elas ficou com aquela coisa de não sair do lugar. Como o anime, ele faz muito isso, né? Ele faz muitas coisas que, às vezes, na verdade, Rei Arthur, nos momentos que são canon, vamos dizer assim, como a gente falou do ritmo, pô, parece que não tem muita implicação, aí, de repente, na hora do golpe final, esse é o golpe que evoluiu a armadura, ou Sim, evoluiu perfeito. a arma, ou então derrotou um boss que vai te dar uma nova side quest. Esses geralmente são os pontos que estão no mangá que tem esse formato JRPG que a gente tá falando, de avançar a história de uma forma bem rapidinha, para que de fato chegue ali no final e dê o que essa história tem de diferencial. Como o anime estende isso, acaba que fica uma coisa, eu acho que repetitiva, sabe? Assim, foi um momento em que eu me senti mais cansado vendo o anime, assim, porque era isso. O anime, ele tem uma estrutura de side quest, side quest, side quest. Acha a mulher que vai fazer as armas. Agora acha o mineral, o escudo. Agora vence lá dentro do escudo. Agora isso. E ao Agora mesmo tempo que acha elas o pilar não, como é que chama os bichos lá? Pilão. ao mesmo tempo que elas estão procurando os gênios. machinhos, Os né? E gênios. vai acontecendo isso. E os inimigos vão aparecendo. Aí quando chega no Ascot, o Ascot dá uma prolongada, né? Aí fica Dá. um tempo em que é os Pokémon do é Ascot. uns 4 no anime. episódios dele, né? Então, 4 é ou toda 5, hora. é. Qual é o Pokémon do Ascot que vamos destruir a semana? Tanto Pô, é... e o bicho tem todos os Pokémon, tá? Esse é o Tanto é, verdadeiro pra mim, meta. assim, é um dos pontos baixos do anime, ele, não porque eu não gosto dele, mas por conta dessa coisa de ritmo. Justamente, eu acho que o reflexo disso tá numa hora que tem, tipo assim, tem quase a cena repetida. Eu acho que a primeira vez que acontece é a Hikaru, ou a Lucy, né, pra quem tem os nomes em português, vai lá e fala pra ele, né, pro Ascot, pô, eles não são seus amigos? Por que você tá mandando eles atacar a gente e tal? Se eles são seus... Aí, velho, passa seguinte 2 tem o mesmo episódios, esporro, né? a Umi faz exatamente o mesmo esporro, só que sabe? com tapa na É o mesmo cara. Não, esporro. mas com Então, tapa na aí, cara. tipo assim, a diferença é, tipo assim, caraca, gente, a gente tá contando a mesma história aqui. Então, tipo assim, quando o Justo. anime toma liberdades e quer prolongar, ele acaba não tendo. Ele é um filler mesmo, né? Sim. E aí eu acho que ele dá essa confusão, assim. Mesma mas coisa aí... com a Hikaru, né? Que tipo, a gente vê lá quando elas entram na Fonte Eterna, que a Hikaru, ela se confronta com o cachorro, aí depois tem um episódio em que o Ascot traz um cachorro, e aí ela é o acha mesmo que é o drama, cachorro tá ligado? dela. Aí É o ela tem mesmo que falar drama. de novo sobre esse cachorro. Tipo assim, calma aí, Isso. já foi resolvido, né? Até uma coisa que o mangá faz mais que o anime, ele fala muito da relação que a Hikaru tem com animais desde o início, assim, pra justificar coisas como elas comunicar com a Mocona, sabe? Não, e Várias só pra maluquices, fazer assim. outra dessa cena específica que o Ped falou que é muito legal que a gente vê a Hikaru Lucy, né, a Hikaru, com o animalzinho dela, a Marine com os pais dela e a Anne com ela mesmo, tipo assim, eu me amo, é isso mesmo, filho. Eu não, gosto da ela mete conclusão, ela né? mete as pa- Eu gosto da conclusão, que é tipo, eu amo meu animal, que não sei o que, eu amo meus pais, amo minha gente. Aí ela, família. eu sou a me coisa amo. mais importante pra mim Importante. mesmo. Mas essa cena foi a coisa mais foda pra mim do anime. A Aí, Fu, ó. foi esse momento por em isso que que a eu Gabi falei, gosta dela. mano, a Fu, foi esse momento que eu me apaixonei por ela, porque, tipo assim, foi muito forte ela falando, ela não falou só, eu me amo. Tipo assim, todo o discurso dela foi muito, Não, foi eu muito sou a mais impactante pra mim. importante. Essa Tipo que é o assim, problema, não é sobre mano, amor. eu sou muito importante por quê? Porque todas as pessoas à minha volta ficariam muito tristes se algo acontecesse comigo. Eu não poderei fazer as coisas que eu quero realizar se eu não estiver, tipo, aqui, sabe? Eu não vou poder proteger minhas amigas. Amor Eu próprio. não vou poder... Tipo assim, mano, Habla ela mesmo, deu mulher. todos os motivos do porquê que é importante você, tipo, se considerar sua amor prioridade, sem só ser um papo de, amor próprio. Tipo assim, é amor próprio? Sim, mas, tipo assim, o É que esse tem papo, além... sim.
o que tem além também, sabe? O Tipo assim, achei um narcisismo, né? discurso É isso que tem. E é foda. foda. Se perdeu. Narcisismo, A não garota é. se passou. Mas é que, Não tipo é. assim, não tem só o negócio não tem. E eu gosto muito dessa quest aí, porque, tipo assim, não é só um negócio de amor próprio de quem eles mais amam. Mas é, tipo assim, as principais fraquezas deles, tá ligado? Então, tipo assim, a principal fraqueza da Fu também vem muito dela mesma, de tipo assim. Confiança. De você ter uma interpretação de que, tipo, ela é o principal empecilho da vida dela, entre aspas, tá ligado? Tipo assim, eu sou a minha maior rival, Não tá é ligado? obstáculo, Tipo assim, né? eu me amo, existe a questão, tipo assim, eu me amo, eu sou uma pessoa importante, porque se eu não cuidar de mim, as pessoas que eu gosto vão ficar preocupadas, mas tem um negócio também que é tipo assim, cara, eu sou meu principal inimigo. Enquanto a Marine são os pais, que já traz todo um negócio de carga de como é que fala? Cobrança, né? De cobrança, Até pela de escola pai. dela, porque ela via da escola uma, tipo, escola fudida lá. Tipo, a Isso, escola exato. dela. É tipo assim, ela era uma das de escolas elite, mais o braba lá cara- no começo. de Caralho, nobres, É, já. eu queria que Crianças nobres. tivessem passado um pouquinho mais nisso, assim, sabe? É, Porque eu que achei é que uma ficou mais nas das- sutilezas. Sim. Tipo, tanto que eu peguei isso nessa cena que elas falam as coisas, quando ela falou da família e tal. Eu pensei nisso, tipo, pô, essa menina deve ser mó cobrada, né? Ela fica muito querendo voltar pra Tóquio e fica muito querendo estar no treino de esgrima e sei lá o quê. E aí, tipo assim, eu peguei pela sutileza, mas eu queria que tivesse um pouco mais. Porque saca? se Eu pegar queria pelo que tivessem me background dado um pouco delas, a disso. Hikara, ela vem de escola pública, né? Na história, ela vem de Isso. uma escola pública. A Umi, a Marine, ela é de uma escola de crianças nobres. O pai dela, tipo, é um cara famoso, empresário, foda lá, pela história. E a Fu é de garotas super inteligentes, super dotadas. Então... Então, isso faz total sentido com a Exatamente. personalidade delas, com quem elas Sim, são e tal. E, tipo exatamente. assim, seria massa se eles tivessem dado mais né, tipo assim, um destaque maior pra isso. Mas temos que lembrar também que o anime não acabou, né? Tem mais É, anime aí. é. pelo Não último acabou, episódio. mas mesmo assim, mesmo só na primeira parte, ainda fica, tipo assim, toda essa, pra mim essa foi a minha maior crítica revisitando o Rei Arthur, que é tipo assim, as coisas que a gente falou assim, tudo é resolvido de uma maneira muito simples, porque tudo ao redor dessas meninas, tudo ao redor desse universo Sephiroth é tudo muito simples, tá ligado? Beira o negócio raso. Então, tipo assim, os backgrounds das meninas é raso, esse universo de Sephiroth, ele é muito raso, ele é pouco aprofundado, você tem poucas interações, as interações que você tem com as pessoas que vivem nesse universo, são fillers do anime, então, tipo assim, não tem no material original, porque, tipo assim, no material original, são elas vagando nesse universo com floresta, com montanha, Perfeito. com não sei o É quê. 100% E, tipo, focado em chegar no final. velho. Não tem porque, tipo assim, demorinha, e aí não. quando elas É mostram Senhor dos o Anéis, mapa... É. E quando elas mostram o mapa, o trajeto que elas fazem é muito direto. É tipo assim, sai daqui, vai na Presseia, vai no escudo, volta na Presseia e elas começam a fazer o caminho dos Machin, tá ligado? Então, tipo assim, esse universo de Sephiroth, por mais que você consiga entender de várias coisas de nuances e comentários soltos, é bem pouco que você consegue extrair desse mundo, tá ligado? Porque, tipo, novamente, é uma coisa que volta naquilo que a gente falou, de ser muito clichê, de ele bater em todas as teclas clichês do RPG, e não tem grandes profundidades nesses personagens, tá ligado? Tanto é que a própria resolução da Esmeralda, por mais que eu ache fenomenal, ela fica só pros últimos segundos dessa primeira temporada, tá ligado? Então, tipo assim, finaleira mesmo. é uma coisa que ela fica muito sutil e vai pincelando porque fica no negócio da amizade, no negócio do companheirismo, no negócio da força de vontade, e eles esquecem, tipo assim, não é nem que eles esquecem, eu nem vou colocar nesse critério, que é assim, tipo assim, eles só decidem não trabalhar essas coisas, eles só vão indo e acelerando e jogando a história pra frente sem ficar dando grandes contextos. Por um lado, eu acho muito foda, porque dependendo da forma como você constrói, e eu acho que Rei Arthur consegue nisso, que é fazer a sua cabeça trabalhar, que é tipo você meio que preencher essas lacunas, só que tem horas que começou a ficar um pouco cansativo, que foi o que o PH trouxe lá atrás, porque começa a ficar muito repetitivo as situações em que são colocadas as meninas. Então, tipo assim, as situações são as mesmas, as resoluções são as mesmas, aí é o monstro da semana, que não é um problema ser o monstro da semana, mas, tipo assim, todo episódio ele tem a mesma cara, a mesma batida, as mesmas... o mesmo ritmo, tá ligado? Então isso me incomodou. Isso Mesmo começou a me inimigo, incomodar praticamente, né? Praticamente, assim. Então isso começou a me incomodar um pouquinho. Aí quando chega no final, eu falo assim, porra, é pra isso que eu tô aqui, caralho, é isso, porra, vambora. Chegou, salvou, porra, é isso. Tá ligado? Tanto que os robôs, tipo assim,
eles aparecem muito pouco também, tá ligado? Se você for... Os próprios robôs e os 3 machins, tanto quando elas encontram eles, quanto quando eles aparecem de fato, é um ponto alto de virada e de plot twist, assim como a revelação, né, da relação do Zagato com a Esmeralda, e meu Deus, era pra me salvar, pra me matar, porque é meu amor e não sei lá o quê. Até isso tudo é muito rápido também, né? Como várias coisas no começo são. Eu acho que o grande problema é isso do muito rápido. Antes você era muito rápido, aí você parou, ficou girando no mesmo lugar e depois você continuou rápido de novo. Por isso que, assim, eu gosto do anime. Como eu digo, ele é recompensador, mas depois de ter lido o mangá, por mais que eu não tenha terminado, eu diria que é um pouco mais recompensador, porque ele acaba não te enganando com esse momento de enrolação, sabe? Tipo assim, eu acho que a própria expectativa ponto, né? de vou ler um mangá de 3 volumes e vou ver um anime de 26 episódios. Principalmente pro tanto de conteúdo que tem em 26 episódios pro que a gente consome hoje em dia, onde os animes têm sido reduzidos a um curto de 13, tipo assim, às vezes 13, né? chegar a esses 26. Então, assim, os 26 episódios de Hey Arthur hoje parecem que fica com esse problema de ritmo, né? assim, sabe? Que tem uma hora que ele se arrasta. Porque eu acho que se ele quisesse dar uma esticada no mangá, mas ele desse uma esticada meio que equilibrada em todas as partes do mangá, seria uma coisa. Mas ele parece que estica uma parte só, e aí fica essa sensação. Vira um fillerzão então, assim, gigante. eu acho que essa coisa de, você vai ler 3 volumes, você vai ver 26 episódios, e onde estão os fillers, influi um pouco nesse ritmo. Talvez assistindo com a consciência pode ficar um pouco mais tranquilo. Mas assim, no fim das contas, eu achei que foi um caso de o mangá ainda vale mais, assim, porque a Clamp tá mais ali inteira sem essa influência, sabe? Assim, o anime, novamente, tem todo o seu valor pelo visual, pela nostalgia. Se a gente for falar especificamente de público brasileiro, tem uma importância que se eleva. O Ped deu parte do relato dele pessoal, mas, tipo assim, a gente sabe que é muito maior. A própria música das Guerreiras Mágicas, se tocar num evento, você vai ver o que vai acontecer, sabe? Então, tipo assim... Mas eu acho que é um caso de uma adaptação que deu uma prejudicadinha em algum momento, deu uma derrapada, sabe assim? Não o suficiente, porque ainda respeita as personagens, respeita tudo, respeita bem o final. Vamos ver o que a próxima vai fazer, né? Infelizmente não tenho não tenho muita esperança, porque eu não sei se eles vão ser capazes de respeitar ritmo. Até porque a chance de ser arrastado é bem pior, inclusive, né? Porque tem mais episódios também, sabe? Não sei o que eles vão querer fazer, mas no fim das contas eu acho que principalmente por conta desse momento do Ascot ali, o anime acaba pecando um pouco, mas não o suficiente para como o Ped já puxou ali, para impactar. Desabrilhantar o evento. No desfecho final ali, quando os mechas e os Zagato Não, dá licença, eu quero falar do Fério, que ninguém falou dele ainda, eu quero falar dele. Fale do Fério, fale do Não é pra ir pro fim, eu quero quero falar sua opinião sobre o Fério. Eu estou esperando esse podcast há 3 meses pra ouvir você falar sobre o Fério, Gabi, vai! Gosto. Óbvio. O Fério é maravilhoso! Eu amo, esse personagem que chega igual um filho da puta, fazendo merda. Cara de vagabundo. E aí, de repente, cara de vagabundo. ele, tipo assim, ele vira um pouco, por um tempo pelo menos, né? Esse personagem que você não sabe se você confia ou não confia. Às vezes ele faz uma coisa massa, só que daí depois ele volta e faz merda de novo. E daí você fica, meu Deus, meu filho, se decida. Você gosta delas? Você quer ajudar elas ou você quer atrapalhar? O radar tipo do assim, tesão da Gabi é bizarro, né? É assim, Posso confirmar que ele. sim. E aí, tipo assim, mano, cala a boca. Que filha da... Então, me perdi, filho da puta. Fala do Fério, fala do Fério aí que vem, vai, filho da puta. Não é que eu tenho tesão, não. Eu só tô falando que eu acho muito massa esse estilo de personagem. E daí chegar num ponto de, tipo, ele se entregar, assim, e começar, de fato, ter uma relação mais próxima com elas. E o romancezinho dele com a Fu, muito fofo, tá? E eu sinto falta desse tipo de romance que tinha mais antigamente, que era um pouco mais direto ao ponto. Pelo menos eu tenho essa sensação sobre esses mangás e coisas que tinham mais antigamente, que era tipo assim...
pô, eu tô apaixonado por você, cara. Tipo assim, eles só falam, saca? Tipo, é Ele isso, meteu eu assim, acho é. que eu acho que eu gosto de você. E aí não fica nessa de, só o climinha, sabe? Não, ele vai lá e falou na lata, eu gosto de você, é isso. Eu me Só importo que daí com fica você. nessa parada. Eu não gosto da Marine. As outras, pode se fuder. Mas de Foda-se as você, eu gosto. Mas, tipo assim, E até o background dele, né, Gabi? A história dele, né, legal. Então, e é esse é um ponto que eu ia levantar, porque o que eu achei interessante de ouvir vocês falando, eu achei que o nome dela era Esmeralda em todas as traduções, porque, tipo assim, Emeralde, eu achei que era, tipo, a forma de Sim, falar sim. Esmeralda mas no em fim das japonês. contas é assim, né? Não E deixa aí, de tipo ser. assim, Esmeralda é uma parada verde. E aí eu ficava assim, nossa, o Fera é verde só porque ele é, tipo, parzinho da mina O verde, Fera é pouco, verde. O cabelo é verde. pouco Ele é original. Shrek. Ele é verde. Ele é É o- Elfaba. É o Shrek. Mas, tipo assim, aí eu falei, nossa, só porque ele tá com a menina verde, isso é um pouco nada a ver, né? Se você for parar pra pensar. Só que daí é isso, tipo, eu falei, nossa, Ele é um então esmeraldo. ele é verde, porque ele é esmeralda, junto com a esmeralda. Só que daí vocês falaram que é nome de carro, daí eu fiquei, tipo assim, será que eu só viajei muito nessa minha teoria de que ele é Mas verde o carro porque ele é irmão chama da isso esmeralda? porque vai ser verde, talvez, né? Se tiver um esmeralda Talvez, vermelho... só fudeu. não sei nem saber. Eu acho que Mas é isso, tipo, eu gosto criei muito. essa teoria Devia na minha ser cabeça. proibido se tiver. E, tipo assim, e tá aí uma parada que linka com o que eu tinha falado antes, que é, eles soltam as informações de uma maneira que, tipo, é recompensador, igual o PH falou, porque, tipo assim, eu estava reassistindo, eu não lembrava do plot do Fério, tá ligado? E aí, quando ele solta que ele é irmão da Esmeralda, por mais que seja jogado entre muitas E o aspas, motivo também, né, tipo... eu não senti ser um problema, tá ligado? Que muitas vezes a eu gente também não. sente em diversas histórias que, tipo assim, soltei aqui que eu sou irmão de tal pessoa, tá ligado? Porque, tipo assim, ele pega, ele vai trazendo esses mistérios com você até o momento em que ele te dá a justificativa e ele começa a trabalhar ele aos pouquinhos, tá ligado? Então ele fala que ele tinha relação com a Esmeralda e ele pede pra tirar a O memória Fério, dele. eu acho que é o personagem mais bem trabalhado, assim, do anime, Mais tempo pelo de menos. cena, eu não acho sei. que é ele. No mangá Não ele dá uma sei do sumida mangá. depois do começo que ele aparece. Não sei do tem mangá, mas tanto do anime eu acho que ele é o mais romancezinho assim bem como tem no- trabalhado. Eu Tipo assim, amo o Fério. eu isso amo o Fério. isso que o Ped falou, sabe? De pelo menos ter algumas coisas que estão acontecendo na nossa frente e que a gente pode, de alguma forma, relacionar com o plot twist que tem de que ele é irmão dela. Tipo assim, tudo bem que isso não vai pra lugar nenhum no fim, né? Tipo assim, foda-se se ele é irmão dela, a gente não teve nenhuma conclusão em relação a isso, ele Vai, nem chegou a porque depois, encontrar porque ela. depois a voz dele fica mais grossa quando ele vai falar com elas, já com a Ah, é. memória voltada, ele volta meio assim. Grande- ele até grande mudou, consequência. E é nessa caralho. hora, porque é nessa hora que quando você faz a ligação do tique e do teco, aí você começa a falar assim, Não, faz sim. sentido. É isso. Porque ele tinha uma joia da Esmeralda, ele queria salvar ela a todo custo, e piriri pororó, e você fica Não, tipo, sim, porra, eu só digo, tipo assim, que não tem consequência depois, tipo, quando Sim, sim, pro sim, fim, sim. né? Mas, tipo, Perfeito. eu acho que ele é o personagem que tem mais substância, assim, se você for ver da história. Assim. Gabi, Sustância. e eu te deixo a recomendação que, assim, você falou que você assistiu o original, mas ouça o Fério com a voz do Yoga de Cisne, que, meu amigo... gostoso. É tesão, Para. é tesão, É tesãozinho, é tesãozinho. Nossa. Peraí, você nunca ouviu a No- voz do Yoga de Cisne? Ah, é porque pelo nome, assim, não sei quem é. Do Cavaleiro do Zodíaco? Não. Não. Ai, Gabi. Pelo Ah, nome vai eu não bater sei quem é legal, Yoga tá? de É Cisne. tesãozinho, Vai Vai usar essa bater frase, legal, não foi? tá? Vai bater. Gabi, é o Eu mesmo vou- dublador. É o mesmo dublador do Madagascar, do Pinguim. Assim você Qual deles? ajudou Qual zero na deles? mensagem que os caras Do queriam Rico, passar, né? do Kowalski, Eu acho que é o... Recruta. É o... Deixa eu confirmar qual O deles que é. Recruta? Não, o que é Pô, o mas capitão. não é, não. Tipo assim, Não é, é, um não. tesão, hein? Se prepara. É a Não voz é. do pinguim de Madagascar. É, não. Esquece o que o Luiz tá falando. O Luiz tá Por falando isso, merda. gente, por isso que eu perguntei qual. Porque se for... Não é se for nenhum o dos dois Recruta, dubladores se do for capitão dos aquele pinguins, não é o... pinguim. Se não é o for o Bretas, não é o Bretas. Recruta, Não é o aí Bretas, eu não é o Bretas. entendo. Aí Não eu é, não é, entendo. não é, não é. Mas Ele enfim. é o dublador do Yoga, mas enfim. Tá. Mas é um tesão à parte. Eu achei válido o comentário do Luiz, tá? Eu acho que ele me entende um pouco. Eu achei nesse horrível o comentário, mas tudo bem. O que passa vocês entenderam. Ele é... sentido. Se for do Recruta, compro. Ele não é o dublador dos pinguins, não, mano. Não é, não. Não, tudo bem. Eu tô só brincando. Ele é dublador, mas, Gabi. enfim. Ele é dublador do Kaioshin, do Dragon Ball.
Mas Bukashi da Dragon Ball. Kaioshin. ela não vai lembrar. Bicho. Galera, não, é só eu ela lembro, assistir é uma voz Rei Arf, bonita. vai ouvir a Mas voz, eu vou é um reassistir. pouco mais... Eu vou Isso. reassistir. Depois eu melhor. quero seus comentários, Gabi. Pode Ai, deixar. meu Deus do céu. Os Enfim. comentários vai ser... Mas Falando em tesão, aproveitando. Falando de tesão. tesão, aproveitando que a Gabi assistiu pela primeira vez, você já tinha o spoiler dos robôs, ô Gabi? Tinha nada. Meu filho não Não sabia tem como, bicho. desse negócio. Não tem como ter esse spoiler. Não, pera lá. Não, ter como tem, porque Não, tipo, hoje em o dia material, tem como, pô. o material Não. de divulgação de Rei Arf era os robôs. Perfeito, mas o anime, assim, tipo, Não, vendo tudo pela bem. história não dá. Eu não tudo sabia de não é pela nada. história, mas é tipo assim, ela poderia já ter visto, sei lá, um pôster, e o pôster, tipo Justo. assim, Não, vendia não o tá na robô, abertura? Se Não eu tem na vi- abertura? Na abertura Tem na aparece. abertura, Na tem na abertura abertura, aparece. tem na abertura. Eu pulei. Não, perfeito. Não, beleza. Mas agora a vem a experiência minha derradeira pergunta, que é como foi você descobrir que aquelas criaturas mitológicas Os viravam deuses robôs? rúnicos. Eu dei uma... Eu juro, minha reação foi tipo, quê? Eu fiz um quê? Assim, na hora que eu tava assistindo, porque do nada um robô, velho. Eu falei, Não, que porque é muito legal, Gabi, quando você vai no Wikipedia de Guerreiras Mágicas, tá lá, gêneros, Mahou Shoujo, ação, aventura e mecha. Mecha. Não, Fantasy, isso, aí, mecha. isso aí é safadeza. Por quê? Gênero Safadeza. meca. Ah, pelo amor de Deus. Elas entram no robô uma vez, né? Tem mecha, Não, tem mecha. uma vez no episódio 20, né, Gabi? Tem mais 29 episódios ainda, né? Sim. Não, é verdade, é verdade. Não, mas Mas mesmo é assim, isso, tipo isso assim, não eu pode ser não- gênero meca. Inacreditável. Eu Ué, Geneca fiquei é o muito quê agora? chocada. Calma, que a segunda parte vem aí, galera. Calma. Mas eu fiquei muito chocada, mano. Eu fiquei chocada, assim, positivamente, sabe? Porque eu adoro quando as coisas me surpreendem nesse sentido, sabe? Tipo, do nada, um mecha ali. E tipo, de repente, eu não tava... Porque é tão... É isso, é uma história de RPG meio medievalzinha, assim, meio antiguinha, sabe? Com uma Perfeito. vibe um pouco mais... como que é a palavra? Não tô É achando a medieval palavra, clássico, mas né? Tipo, esse é o tipo ponto. assim, Sim, mais medieval europeu, no classiquinha. caso. né? E aí, do nada, uma parada super tecnológica que é robô. E aí, isso foi bem Não, e os bem motivos, massa né? pra mim. Vocês agora são dignas de utilizar nossos poderes. Mas É vocês porque ainda não usar. estão preparadas. Eu vou ficar resguardado Eu vou até ficar o momento que vocês resguardado. estarem... É verdade, estarem- tem isso, né? Tipo assim, não, beleza, eu me mostrei aqui, mas ainda não. Meia-noite Ainda eu te não. conto. Vai virar Meia-noite eu te aquela conto. Só a palhinha, É. né? Só a palhinha. E- Mas e- isso é e mais uma vez. total estrutura de videogame, né? Você Sim, vai Não, e sim, acha mas uma é por- coisa, mas- uma Ah, coisa do final logo no como começo summon, e fala, ó, summon, mas calma PH, aí. É quase um summon. Sim, é quase um Não, summon. o que eu digo é tipo assim, o momento de encontrar o mecha, o Machine logo no início, e aí tem um desafio, aí parece, nossa, agora vai liberar o Machine. Aí ele, não, mas você ainda não tá eu no pronta. Hollow volta- Knight. Aí tipo assim, aí libera o próximo, aí que você Aguarda, entende que não é só aguarda. quando liberar os três Não, mesmo. então, que mas ele assim, vai. a minha experiência com summon é de pegar o summon e não ter MP suficiente pra usar, entendeu? É isso. Sim. Não tem mana. Mas aí volta naquilo que a gente tava falando, que tipo assim, os três dão o desafio pra elas, e aí tipo assim, ele é resolvido exatamente igual, que é tipo, eu não desisto das minhas amigas. Ó, você demonstrou Isso é que foda, você tem hein? um Sim. coração puro. É, e lá, automaticamente você ganha uma é só nova você- armadura e ganha uma nova arma. Ô, Eu falando vou em dizer, armadura, falando em Eu acho armadura. todas feias, tirando a primeira Não, e a não. última. Não, Nossa, eu adoro todos. Falando em armadura, eu É, eu gosto adoro a muito última. daquela. É muito- Eu gosto muito daquela que é tipo. É muito bulk, tá ligado? Que é tipo elas com um peitoral enorme, um ombrão. Isso. É a primeira, grande, né? tá A ligado? primeira versão. Não, é a, Acho que a a primeira tem segunda, só tá uma ligado? ombreira. A primeira tem só É uma tipo a ombreira. penúltima, que elas são tipo assim, é um bagulho que é um volume Essa assim, é uma tá ligado? horrorosa, que tem tipo quatro É, não, plates tem é horrorosa, diferentes. mas é maravilhosa. Horrorosa. Porque... Eu gosto muito das últimas A última armaduras, acho pô. foda. Pra mim, eu acho bonita demais. Então, assim. a última, que é a capa, É. as tiaras, elas são lindas, mas É porque daí a entra na parada das camadas que a gente tava falando Isso, antes. mas lá o das antes roupas, né? dessa, Pô, que ela é muito tipo massa. assim, elas todas fortonas, peitudas, assim, Peituda. tá ligado? Pô, você fica tipo, É que é mais "Caralho, uma mano, coisa essa-" que, né, o anime, ele coloca mais formas do que o mangá também nesse... Não, e legal que elas nesse são meio aí. autodidata pra caralho e são, tipo, fizeram intensivo, né? Porque o que ninguém levou lá anos e anos, elas foram lá e. Não, Essa mas é mania. porque eram Ai, mas só... a força é, de a Mas- vontade. profecia, porra. Primeiro ué. que é tudo, a força de porque vontade. elas eram do outro mundo. Não Elas tô já- criticando, tô valorizando Elas elas. eram Elas as são guerreiras foda, mágicas. tá? E segundo que elas dominaram o lore elas pegaram orientação do principal cara do mundo, que é o guru, e aí Guru elas Clef. tinham uma vontade de pica, pô. Elas eram pica na vontade. Vontade pica. pica. É isso. Vontade de pica. É Vocês, isso que eu guerreiras posso que fazer. possuem vontade Caralho, de que pica. foda. Agora Puta eu merda. vou abrir isso. Ô, Esmeralda, sua filha da puta, você me irritou. Me irritou, Esmeralda, tá?
Tipo assim... Por quê? Ela Esse- queria esse amar papo demais. de- O erro dela foi amar Me demais. irritou. Não, eu amei o final, tá? Eu quero deixar isso claro, eu amei o final. Mas, tipo assim, mano, que filha da puta ela. Porque, tipo assim, ela não uai. quis falar que era pra matar ela. Tudo bem, eu até entendo esse ponto. Só que então não pintasse a porra do Zagato como se fosse um vilãozão, sabe? Mas o ela ficou o negócio tempo todo é que fazendo ela a ninguém cagada. pintou. o Zagato. Ela nunca pintou o Ela Zagato como vilão. nunca pintou Ela o Zagato nunca, como fa- vilão. ela nunca Foi falou o- derrota Quem do que Zagato. pintou? O próprio Ela Zagato nunca nunca O falou. falou. Clef que pintou. O Clef Ela que não- pintou. A Esmeralda, Então ela, manda ó, o Clef se fuder ali no final ao invés das meninas, entendeu? O negócio é que a Esmeralda, ela jogou com o regulamento debaixo do braço. Ela sabia que ela convocava, ela sabia que o Clef ia fazer o papel dele e que elas iam chegar lá. Ah, mas tudo... Ela sabia Então, que mas ela tudo não isso ia passou, acontecer. ela não passou o briefing pro Clef. Mas ela não precisava fala pra ela- passar. Não, ela não precisava. precisava passar. Ela não tinha que Ela passar tinha- o briefing. ela tinha até que porque fazer- o briefing dela era elas chegarem até ela. E pra chegar até ela, elas tinham que ter essa mensagem de salvar. Porque, Mas então elas foram lá, aí elas mataram o Zagato, que era o que elas tinham que fazer. porque e se aí ela elas ficou chegassem e dessem a mensagem, vem aqui me matar, o desafio Elas ia não ser iam. o mesmo, porque o Mas ela Zagato não ia precisava continuar ter falado impedindo. isso. E elas Ela não não iam, precisava ter elas não falado iam isso. matar a Esmeralda. Isso, Elas não iam saca? matar a Esmeralda, tá ligado? Se É ela fala, diferente. vocês têm que me É. matar, elas não iam matar a Esmeralda. Não, e Esse é o além, ponto. além do Zagato ser adversário dela, o Clef ia ser adversário delas também. Elas iam perder no primeiro capítulo. A eu achei Presseia que ela ia ser iludiu adversária a delas. elas. Não, mas ela iludiu. Eu acho que ela mandou, iludiu elas, mandou ela um- me iludiu. Mas ela não iludiu, galera. Ela tinha ela dois ainda- alados. Ela não iludiu. Essa que é a e parada. tem uma parada aí também, né? Porque, vamos lá, todo o rolê no final é sobre a Esmeralda, ela ter se apaixonado pelo Zagato, e isso ser um problema porque ela parou de focar na Parou de rezar. oração do mundo, parou de rezar e deu merda. Então, assim, o amor nesse ponto virou ruim lá e deu ruim. O ponto geral da coisa é, querendo ou não, pro olhar do Mago Clef, por exemplo, o Zagato é um problema. Porque o Zagato é tipo, porra, ela se apaixonou Tirou por ela ele, da deixou de igreja, fazer, lógico, tirou ele é ela uma da influência. Igreja. Então tem que matar Corrompeu esse a cara, entendeu? O Se Clef matar é um esse empata cara... foda. Vamos falar isso, então? Ele é um empata foda a menina pra só caralho. queria se dar bem, É. mano. Ela só queria... Só que Pegar o o lance bagulho. é... Eu concordo, eu não acho que ninguém foi enganado, tipo, faltou briefing. Não, na realidade a gente, como as guerreiras, a gente passa por essa jornada É, só a de gente foi acreditar enganado. no óbvio. No óbvio de mas que... é que Não, quando peraí, ela... Pedro, mas não, ela peraí, é... peraí. Não, mas a Esmeralda, ela é ressonsa, né? Porque Não. ela fica mandando mensagenzinha orando assim, por favor, Não é. garotas mágicas, me Não é salvem. sonsa. Não, favor, elas me nunca salvem. ela nunca fala me Salvem salve, o primeiramente. mundo. É sempre Salve o salve mundo. esse mundo. Salve o Isso. mundo. Esse é o ponto. Exatamente. Entendeu? E Esse é o outro ponto. ponto. e Ela outro não pede ponto pra que eu- salvar ela, ela pede pra salvar o ela é mundo. sonsa, sim. Ela não é sonsa, Você foi esse é o enganada, ponto. galera. Ela não Ela é é sonsa. sonsa. Esse Ela é a o ponto. mais Ela não esperta, sonsa não é nós que boba, acreditamos nela. Nem inocente essa menina. Mas o Pedro tava falando ali de... Mas é isso, tipo assim, a Esmeralda, ela convocou as meninas pra matar ela e ponto final. O Zagato era o bonzinho da história, tá ligado? Ele falou assim, vocês não vão matar a mulher que eu amo. Isso. E esse É que isso. a Só, parada. então, só que ele não era o bonzinho, porque Não, para o sim, mundo sim. era ruim novamente. Esse E é o isso. ponto. A princesa, ela não busca as guerreiras. Inclusive, antes da gente ver as guerreiras mágicas e Torre de Tóquio, a gente vê a Esmeralda falando: guerreiras, não sei o que, vem aqui e salve esse mundo. É sempre sobre salvar o mundo. E Life is salvar o Strange não mundo inventou nada mesmo, né, cara? consiste Impressionante. em matá-la, entendeu? Mas é porque o Clef, a Presseia, o Fério, esses outros personagens nos levam a crer que a missão é matar o Zagato Porque e a salvar missão é princesa, matar só o que não é. Zagato, porque como, É. como o Ped falou, o Zagato, ele é um empecilho nessa missão Isso, de exato. Lembrei o que o matar Pedro a falou. princesa. O Pedro falou assim, não é uma falta de briefing. Na verdade é, só que esse é o ponto. É tipo assim, Proposital. ele deixar as meninas no escuro, assim como a gente, pra dar peso ao que acontece no fim, tá ligado? Tipo, elas voltarem e elas sentirem o peso da cagada que elas fizeram, tá ligado? Porque, tipo assim, elas sofrem Nós percebem, a gente tava com essa força de vontade lutando tudo isso pra gente E meio a que gente não interromper sabia. uma história de amor, E a sabe? gente não E sabia esse o que final tava é acontecendo, foda. tá Não, ligado? quando o Zagalo, ele O Zagalo. ele Zagalo, vai 13. morrer, ele vira e fala assim, você finalmente será livre, Esmeralda. Eu não entendi na hora, eu falei, mas como assim? Caralho, maluco. Aí É. quando você vai vendo o E ela desdobrar, Mas eu já grita, tava né? sentindo, não, tá? eu já tava Eu sentindo um negócio estranho. Quando ele dá aquele sorrisinho, tipo, É. vai, me leva, tipo, abre os braços assim e fala, Me "Let's leva." go."
Tipo, e aí quando começa a desdobrar, eu falo, caralho, velho, que virada legal de plot, assim, porque basicamente a jornada delas foi meio que em vão em alguns pontos e agora elas têm que ressignificar essa jornada. Uhum. É que não foi em vão, né? Eu não tipo, tô também deu criticando. certo, Não, só que- exatamente, não foi em vão no Só sentido que não assim. dentro da expectativa A dela. questão é que essa ilusão, por mais que ela bata para as personagens, ela é resolvida rapidamente, assim como tudo é resolvido rapidamente aqui. Essa enganação, vamos dizer assim, ela é muito mais forte na gente do que naquela história. Isso. Porque, no fim das contas, a exceção do Zagato aí, mas mesmo aí nesse fim tem essa aceitação, tudo. Tá todo mundo lutando por um bem comum, que é o bem daquele mundo. Isso. Então, por mais que seja dolorido aceitar que tem que matá-la, tal, etc., é um processo de aceitação e ele não soa tão complexo ou confuso, ou sei lá, dicotômico, policômico, sei lá, igual pra gente, sabe? Que fica essa coisa de, ai, mas fulano enganou fulano. Se você assiste a obra novamente, já sabendo desse final, talvez o anime possa não ser tão claro com isso, assim, mas o mangá, porque a minha memória do mangá tá mais firme e eu não sabia de tantas nuances desse plot quando eu assisti o anime, quando eu já fui ler o mangá, né? Então, assim, ele não tá mentindo pra você, sabe? Não, ele ele não tá o mentindo. que eu Não é Ele em digo, nenhum o que eu momento mente digo. pra você. Então, isso é uma coisa, tipo assim, é uma coisa muito nobre, eu acho, da história, sabe? É bem, muito É no sentido bem de, amarrado. tipo assim, ela faz a gente acreditar que é sobre isso, sabe? E aí Uhum. eles colocam ela nessa posição de super vulnerável e dela chorando o tempo todo, e o cara nessa armadura e naquele lugar de vilão e com um monte de gente filho da puta, tipo assim, tudo faz a gente pensar que, tipo, ok, é pra isso que a gente tá assistindo, é pra isso que elas estão lutando e tudo mais. E aí, quando revelou essa minha reação de tipo, ai, eu odeio Esmeralda, sei lá o quê, é um pouco brincadeira, porque eu gostei muito do final, achei muito bonito, E Gabi, achei que sabe tudo qual fez que é, sentido. sabe qual que é o Mas paralelo que eu vejo? É você, tipo, assistir um filme, tipo, Sexto Sentido, sabendo o final já, 100%, entendeu? Porque a gente Sim, vê não, que, por mas exemplo, os aliados do Zagato, eles não eram aliados do Zagato porque eles eram mal. Porque eles tinham algum carinho, algum apreço pela Esmeralda. Quase todos eles era isso. Não. Ou pelo Não, Zagato porque- também, É, né? a Ou própria, pelo próprio a- Zagato. a no caso. própria Alcione queria Alcione. mamar o Zagato. Não, só quando eu falo Zagato. Esmeralda, assim, pelo núcleo, Não tem Esmeralda ninguém a Zagato. ver com o Esmeralda. Não, tem sim. O Inova, ele foi o Não. bichinho que o Zagato deu, que a O Esmeralda deu pro Inova, Zagato. mas O Inova mas é os original do outros era anime, pelo inclusive, diga-se o de passagem. O Rafaga, ele era guarda-costas da Esmeralda, entendeu? É. Mas o Rafaga ele tava sendo controlado pelo Zagato. No final ele Mas muda no de final lados, né? ele já. Mas assim, no geral, esse núcleo Zagato e Esmeralda, se você vai notando os personagens, você entende por que os vilões são vilões nesse núcleo, entendeu? Não, sim, esse que é o ponto. O que eu queria dizer é que é só, tipo assim, eu me senti enganada igual elas, sabe? Sim, Tipo, sim, eu mas passei é por isso pelo que é mesmo foda, né? sentimento que elas. E E é sim, por isso que é bom. eu estou elogiando, tipo assim, é muito massa, tipo, eu ter passado Muito bom. por isso, eu ter percebido, caralho, mano, ela me pegou direitinho. E Não, a a como você- Gabi, ela comprou o plot, ela só tá tipo assim, Esmeralda safadinha. Porque elas ficaram assim também, tipo, sua filha, você quer agora que a gente mata você? Não era pra isso que a gente tá aqui. Você trouxe a gente Então, lá de Tóquio pra Mas fazer é vocês isso. que também acreditaram Tipo- demais. Eu pedi pra salvar o mundo, ninguém falou que era pra eu estar viva no final. Eu acho tava que é igual onde elas, me entreguei. ele faz aquela coisa, clichê, beleza, mas no final ele não é sobre salvar a princesa, é sobre matar a princesa. Eu acho isso muito Sim. foda, que, tipo assim, a gente tava falando que a Fu e a Anne, né, ela fala assim, porque isso aqui é um RPG, estamos indo salvar a princesa. Então, tipo assim, elas mesmas se enganam assim como a gente faz, tá ligado? Então, tipo assim, elas se induzem, né, nesse erro junto com a parada, e é muito foda justamente essa construção do porquê que eu acho que, por mais que tenha o episódio do truco lá do Fério, que é tipo uma parada completamente nada a ver, entrega no final uma parada que é muito foda, que te faz pensar, tá ligado? Que tipo assim, porra, a Esmeralda, ela era o pilar que sustentava Cefiro, mas ela não tinha liberdade, ela tinha que viver por aquilo, e aí ela se apaixona por um cara, e esse cara, tipo assim, porra, Esmeralda, a gente não pode ter esse romance, porque você tem uma posição muito, muito importante aqui, e ela fala assim, não, eu vou usar a parada que tá a minha... a única coisa que eu posso fazer é chamar pessoas de outro mundo pra me matar, porque eu não posso me matar, ninguém aqui nesse reino pode me matar, eu vou trazer essa galera pra cá e vou falar assim, salvo o mundo. E realmente, tipo assim, e aí, porra, é muito foda ver essas inversões de papéis, e aí quando tudo é explicado, quando você coloca a última peça do quebra-cabeça e você vê
a parada inteira, você fica, caralho, que foda, tá ligado? E é a entrega que vale a pena, que foi uma parada que o PH falou lá no começo, tá ligado? A entrega faz valer a pena os 20 episódios de pouca coisa que a gente vê, porque é muito foda. E eu acho que é onde justifica a existência dos clichês, sabe? Porque, tipo assim, a gente não foi enganado por nada que a obra objetivamente falou. A gente foi enganado só por conta dos clichês do qual ela se utiliza, sabe? Sim. Mas eles nunca falaram, vai lá e nós vamos salvar a princesa, e a princesa isso ou aquilo. Tipo assim, é tudo bem, é nós contra o Zagato pra salvar esse mundo e tem a princesa. E aí quando no final ele entrega, ó, a gente deu a história mais clichê aqui, ó, sobre garotas na força de vontade, ganhando poder rapidinho, mas sobre matar a princesa. Sabe? E uma princesa, tipo assim, tá abrindo mão de ser a deusa de um mundo por uma história de amor. E termina triste, mano. Termina triste. Elas tristes, chorando lá na Torre de Tóquio, sabe? Isso é muito louco, sabe? Isso eu acho que faz valer as representação visual, né, paradas. PH? A representação visual dessa cena do momento em que a princesa ela é morta. E aí a gente tem aquele quadro lindaço pra caralho, assim, tipo, tela clamp total. Do Zagato e da Esmeralda abraçados no além, felizes, né? Tipo, total contentes porque eles estão juntos. Shoujo, Porra! Tipo, é o momento mais shoujo da história, é essa tela, e são personagens que acabaram de morrer, saca? Tipo, eles morreram por amor e o caramba, quatro. Cara, mas o mundo tá salvo. Então, tipo assim, é muito tá foda salvo, isso de ter que não salvar a princesa, mas matar a princesa e o próprio do que a princesa tá abrindo mão, sabe? Tipo assim. E vamos valorizar as coisas que tem que ser valorizadas. Não só matar a princesa, mas matar a princesa usando 3 mechas pica. É isso aí. Com a princesa com outro mecha pica pra caralho. Ela Com vai, os mechas mas ela vai. Os mechas se fundem Ai, em um e meu você fica, Deus. puta que pariu. Ainda não, tem ela isso, não. ainda tem o mas ela Megazord vai com ainda. dignidade, ela Mas, vai com dignidade. Eu tenho duas coisas Pelo que eu vou amor falar de aqui Deus. que talvez vão Se ser for ofensivas. morrer, que seja no mecha. Talvez essas coisas vão ser ofensivas em um ou mais. Primeiro, os mechas são as coisas mais inúteis desse anime. Se não houvesse, não pronto. faria nenhuma diferença. Nossa, Segundo, a pessoa amargurada, PH. né? É difícil. Segundo, eu não tô falando sobre o meu gosto aqui, não. Tô falando sobre uma questão objetiva. Tipo assim, eles não é pra propósito, tipo assim, legal. Não Você fez vai falar que diferença. você não gostou de ver o mecha fazendo a mesma animação da magia que elas faziam fora do Não, mecha. o que eu não gosto é que, tipo assim, do mesmo jeito que não faz sentido a transição de florete, espada e arco e flecha pra 3 espadas, é que junta os 3 mecha, velho, e ele fica igual ao mecha vermelho e foda-se a Então, existência dos outros cara, dois, É mano. porque a série se chama Isso é Rei foda. Arf, não chama séries, não chama Windham. Vai ser verdade. Tipo assim, é muito ruim. No final das contas, é sobre uma personagem só, né? É Tipo sobre a assim, Ricardo. é Magic Knight, não é sobre Magic Knights. É uma uma personagem. É Não, e o pior guerreira é que- mágica. É uma guerreira, não é sobre... Tinha que ser branco, né? Tinha que ser branco. Não, o robô, ele é o massa velho. Ponto. E, tipo assim, tirar o robô. Não ter o robô só tira o nível de massa velha da parada. Tá É, tipo ligado? assim, quando o se robô ainda foi soltar fosse o poder. dragão, a fênix e o lobo, tipo É. assim, que diferença faria? Quando- sabe? quando o robô As foi soltar o autoras poder. do Clamp queriam vender boneco nessa Certeza. época. Pra Eles caralho. falaram, vamos vender, porra. Bota o quando robô aí, quando o robô foda-se. foi soltar o poder, ele fez o logo do Leatherbox lá. Aí eu falei, caralho, agora o bicho vai Logo do pegar. Leather. E aí juntou lá e virou um boneco igual, achei zoado também. Tipo, eu falei, pô, faltou um pouquinho de... Podia fazer um robôzinho pra vender mais um boneco, Não, o robô né? tinha que ser branco, tinha que ser branco. Tinha. Não, calma lá. Aquele robô é um robô diferente. Ele é um quarto robô. Não, Só mas que o problema é que ele é quarto. vermelho. o problema é que ele é só vermelho. tipo assim, O problema é que ele é design. vermelho. Agora você Ele falou de deveria robô ser branco e branco. dourado, igual aquele Imperial Dramon branco. Não, lá. Não, Isso. quer dizer, o robô da Esmeralda, que é total Gundam, né? Ele é um Gundam. Tipo assim, as cores do Gundam básico lá, branco, azul e... Pelas cores, justo. Eu ia É, falar, sim. não tem Ganda de teta. Não. Tipo assim, Ainda. ele é o... Tipo assim, quais as cores da Esmeralda? Aí meteu as cores do Perfeito. Gundam básico ali pra fazer essa... Não E- sei se Não, referência. e vale dizer, tá? Um baita de um robôzão massa, porque foge também dessa estética básica do robô japonês, né? Porque os robôs das guerreiras, eles seguem essa estética do mecha padrão, do que a gente tá acostumado, assim. Aí vai no Pedro dela... Lobato, leciona, Ô, leciona, meu vai. amigo. Dá o seu doutorado aí de meca, vai. Não, eu já tô feliz. As pessoas sabem, as pessoas me conhecem. Elas sabem. Você é um homem Não, de mas gosto eu- simples.
O negócio que a gente tava falando de tipo assim, porque às vezes eles jogam informações porque sim, mas que eles encaixam que é. Por que elas tinham que reunir 3 mecha? Porque os Zagato tinham fodendo mecha e é um mecha preto muito foda, lindo, maravilhoso. Preto sinistro. Também, tá ligado? Que é Lindo, muito... maravilhoso também. Tá doido. Beijo pros mechas desse anime. Beijo para os mechas. Beijo pra todos os mechas do Brasil aí. A gente tem lá, então, tipo assim, a gente descobre que, na verdade, tudo foi um plano da própria Esmeralda pra ela se matar, porque ela queria ficar com os Zagato, só os 2 sabiam e ninguém mais sabia, o que entrega a cena final ali com as 3 em prantos, chorando, e aí agora termina a primeira parte de Rei Arf, e a gente ainda tem toda uma segunda parte que inclusive é maior do que a primeira ali, com 29 episódios em relação aos 20 da primeira temporada, e aí fica a grande pergunta. Porque o PH, ele até mesmo disse, né? Não, porque no final das contas salvou o mundo, né? Cumpriu a missão, salvou o mundo. Mas o que será desse mundo de Sephiroth sem o pilar? Tem que né? nascer um Que novo pilar, sem né? pilar. Agora a É gente isso não mesmo. tem mais o pilar que sustentava Sephiroth. E quais serão as consequências disso? E aí teremos, na segunda e como temporada, a será? Patrícia. A Patrícia Bravanel. Patrícia Pilar. Meu Deus. Com essa a gente se despede. E com né? essa a gente encerra. A gente acaba o podcast, a gente nunca mais volta. Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um episódio do Animes Overdrive aqui, nosso episódio sobre Guerreiras Mágicas de Rei Earth, a primeira parte, né? A gente espera que você tenha gostado do nosso episódio, do nosso papo, muita nostalgia, enfim. Comentem, né, o que vocês acharam, o que vocês acham sobre Guerreiras Mágicas, o que isso representou pra você no passado, representa hoje, enfim. E comenta se você quer uma parte 2, porque, obviamente, falta a parte 2 aí pra gente terminar este anime, que obviamente eu já tô, honestamente, já querendo continuar, mas enfim, deve ter bastante episódio. Comenta, não se esquece. E antes da gente encerrar o nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre. Meu jabá será pedido para comentários aí, né? Para que outros Mahou Shoujo ou que outros Clamp devemos trazer Você me deixou para com cá. vontade de Angelic Layer, viu, PH? Que eu gostava muito. Eu nunca vi o anime, mas o mangá eu achei bem legal, bem divertido. É uma premissa lá dos bonequinhos. Pô, É um muito Medabot foda. de boneco. É um Medabot de Barbie, assim, né? De Barbie, exatamente. Bem massa. Sakura, obviamente, tá aí, né? Tsubasa, que é bem louco. Tsubasa que aproveita mais o Heiaf, o Mokona e os elementos que aparecem aqui nesse anime, que o próprio anime aqui, do tanto que passa rápido. Mas é isso. Coloque aí outros Mahou Shoujo, que é bem foda, um dos gêneros que eu amo muito. Outros Inclusive Clamp tem aí. episódio de Sakura do Overdrive? Ainda não. Sakura, ele já ficou, tipo assim, há uma semana de gravar Nossa, entrou e se na perdeu no limbo. agenda. Assim. Entrou na agenda várias vezes, quase gravamos e nunca veio. Ele já Comenta chegou, aí, a semana gente, que vem comenta. Mas Sakura talvez e não vai essa- ser mais. Mas talvez essa aqui é a chance, entendeu? A gente acabou de abrir as Talvez. portas do clube aí, entendeu? Talvez. O meu jabá sou eu mesma, Gabi Tosati, eu sou ilustradora e se vocês quiserem conhecer mais o meu trabalho é só jogar meu nome nas redes. Conto com o apoio de vocês. Pessoal, meu jabá vai ser pro outro obra da Clamp, que foi um dos primeiros Clamps que eu acompanhei completo, assim, sabe? Começo a fim, que foi Chobits. Então, tem um carinho Maluco, enorme hein? por Esse Chobits, é eu gosto claro. muito. Que foi? Aí você tá vendo só a Qual é? camada de Qual é? cima. Qual é? Qual é, bicho? Que vagabundo. Mas ele é uma história bem legal, cara. Assim, tirando muitas coisas que me incomodam dele, que talvez se eu assistir hoje vai incomodar mais ainda. Já incomodava na época, né? Mas eu acho uma história bem legal, assim, e ele tem um quesinho de Clamp bem forte, assim, na história. Tem Mokona, tem várias paradas legais e eu acho que vocês vão curtir também. Então fica a recomendação aí. Pô, aproveitando esse ensejo de Guerreiras Mágicas, que é uma coisa que eu poderia ficar falando por horas e horas e horas, a minha recomendação dessa vez vai ser um jogo de Guerreiras Mágicas, que é o Legal. Magic Knight Rei Arf de Sega Saturno, que é um RPGzinho muito gostoso e, pasme, PH, a arma da Fu nesse jogo é o arco É e um flecha. É porque ela não Não evoluiu. é uma espada. Porque não evoluiu. E Esse jogo é bem muito- famoso, inclusive. Bem famoso. Esse Muito jogo, lindinho, inclusive, no muito volume gostosinho. 2,
No volume 1 do mangá, elas já dão spoilers que vai sair o jogo. E no 2, elas estão muito felizes. E, no mais, se você quiser acompanhar mais meu trabalho, principalmente com licenciamento de animes aqui no Brasil, só me seguir lá no Instagram e no Twitter, @padgames_. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, @overdriveanimes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueça de nos seguir lá no nosso YouTube, nosso TikTok, nosso Buscai, em @animesoverdrive. E como eu sempre digo, para você ficar ligado em todas as nossas novidades e, obviamente, seguir essas pessoas maravilhosas que você está vendo aqui na tela, nos siga nas nossas redes sociais pessoais, né? @Pedro Lobato, @PHDoriel, @PHOficial no Instagram, @Gabitosati, @Gabizorte, que no lugar do O, @Luiz Hunziker e @PadGames_. Segue a gente lá, vamos conversar e vamos ser felizes! Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Oba!